bem-vindos ao canal Vibes e Ideias, nosso podcast que está iniciando agora. E nada melhor do que iniciar esse trabalho falando sobre saúde, não é mesmo? Então, para isso, eu trouxe hoje uma convidada muito especial, a Fabiane, que é nutricionista, e ela vai trazer muito conteúdo para vocês. Eu tenho certeza que vai ser de grande importância. Beleza, pessoal? Bom, prazer ter você aqui. Obrigado por aceitar o convite para inaugurar aqui o podcast. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, rapidão. Muito obrigada pelo convite. Eu sou Fabiane Neiva, sou jornalista por formação e nutricionista, ambos os cursos realizados na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Com muito orgulho, uma estudante de lá e eterna estudante, né? A gente sabe que o conhecimento ele não para de ser produzido e a gente tem. Estudante em todo lugar do mundo. Aham. Isso. Sempre. E na área da saúde, assim como todas as áreas, se a gente para de estudar, a gente fica para trás, né? Então, isso é uma coisa que nunca cessa. Eu sou jornalista como primeira formação e nutricionista como segunda formação. Mas é lógico que isso a gente sempre usa uma coisa de uma área na outra e vai formando nossas ideias a partir da nossa trajetória. Então eu falo que não foi uma transição, no sentido de que eu mudei de uma coisa para outra. A gente agrega na nossa vida e tem esse processo que é para a vida toda, né? Em relação a isso daí que você falou, é uma coisa interessante, porque a gente sempre está descobrindo coisas novas, né? Por exemplo, eu sou formado em História, e ali diante do meu curso eu fui apresentado outras matérias, obviamente, por exemplo. Eu fui apresentado a Sociologia, uma coisa que eu adorei. Tanto que, quando eu estava indo em formação, eu pensei, eu quero fazer futuramente um mestrado ou doutorado em Sociologia, porque é interessante essa área, uma coisa que agrega. Tipo assim, é como você falou, né? Bem uma transição, mas É um contínuo. um contínuo. Aí, no teu caso, assim, você estudando do jornalismo, como é que você teve contato, assim, com a nutrição para poder... Eu acho que em primeira instância todo mundo come, né? Já começa por aí. Então, o meu interesse da nutrição veio muito por uma transição que eu fiz, aí talvez seja uma transição mesmo, para o vegetarianismo. Eu sou Certo. vegetariana há 15 anos, Foi novinho, então então, que você foi bem migrou. novinha, apesar que eu não sou tão novinha assim. Ah, Eu sou vegetariana há 15 anos e isso, por si só, acho que já desperta um interesse em entender mais sobre os alimentos, né? uhum. Porque eu já era muito medo no sentido de, você vai parar de comer carne. Na época eu era vegana, né? Então eu parei de comer todos os alimentos de origem animal. Então o que que você vai colocar no lugar? E aí, a partir disso, eu comecei a estudar, comecei a querer saber melhor e cuidar melhor da minha alimentação. Uhum. Até porque eu passei a ser responsável por ela. Que eu tinha que cozinhar, tinha que me virar. E aí, esse é um ponto. Um outro ponto é coisa de história pessoal, de Sim, fazer dietas repetidamente por causa da pressão estética que todas as mulheres, menos ou mais, estão submetidas. certo. E aí eu comecei a me interessar pelo o que fazia emagrecer. E aí eu testei 250 tipos de dieta diferentes. Eu sou aquela pessoa que já fez dieta de tal, Já fiz. eu já fiz dieta Do chá da verde. sopa, já fiz. Do chá... Do chá verde, já fiz. Da melancia, já fiz. Tem Não, dieta da mentira. melancia? Eu não sabia dessa, não. Não, eu tô inventando Ah, aqui, tá. mas com certeza Mas eu não duvido que existe. alguma revista já fez essa dieta. Nossa, principalmente com as revistas dos anos 90, começando nos anos 2000. Exatamente, exatamente. Mas desde pequenininha, assim, você era vegana, optou por isso? Não, foi Como quando é que eu foi? estava no ensino médio Aham. e despretensiosamente um professor meu colocou um vídeo, aqueles bem impactantes, Ai, meu sobre a Deus. produção De de alimentos, né? alimentos, né? E na verdade o objetivo dele não era fazer com que as pessoas se tornassem vegetarianas. Sim. Eu já tinha um desejo de ser, Era meio que uma denúncia contra a indústria da carne, basicamente. mas eu já tinha uma vontade de ser vegetariana, mais por causa do sofrimento animal. Sim. Porque, na última instância, você pode tratar os animais tão bem quanto possível, digamos Uhum. assim, quanto possível. Mas, no final das contas, o que a gente tem no nosso prato é carne que é fruto da morte de um animal. E eu não me dava muito bem com essa ideia. Então eu já queria ser vegetariana. E aí, quando ele passou esse vídeo, foi tipo, não, realmente eu não quero fazer parte disso. Uhum. E aí, a partir de então, eu decidi ser vegana. E foi assim, de um dia pro outro mesmo.
Então, eu particularmente, eu lembro disso aí na minha época de adolescente também, sobre esses vídeos, porque eu tive colegas que também começaram a virar veganos nessa época, né? Aham, Tipo assim, eu falei, não, gente, eu não tenho coragem, eu não gosto de ver morte de aham, animal, eu não gosto nem de quando em grupos mandam fotos de gente morrendo, essas coisas eu acho, ó, o tal do gore, né? Não gosto. sei. Mas assim, eu até brinco, eu falo que se eu tiver que matar um animal, eu viro vegetariano. Se eu estiver no meio de Uhum, uma floresta para sobreviver, eu como frutas, qualquer coisa, mas eu não tenho coragem. Eu amo uhum, muitos animais, obviamente eu gosto de carne. Mas, pô, pegar uma faca, uma arma, alguma coisa e matar, nem presencialmente eu gostaria de ver. uhum. Então, E se acontecer alguma coisa engraçado, comigo assim, eu tô de boa. foi engraçado que eu decidi virar vegetariana e assim, pouquíssimo tempo depois, meu pai tinha uns conhecidos que a gente sempre ia na chácara deles. Hum, E aí, eu juro pra você, eu olhei pro lado e vi alguém, naquele momento que a pessoa tava dando uma facada, assim, pra matar o animal, era uma vaca. Assim, cara, realmente, assim, não vai dar mesmo pra comer carne mais. E a partir desse dia eu nunca comi carne mais. sim. Foi realmente uma decisão daquele momento, porque eu já tinha feito tentativas, mas foi o ponto de não retorno, digamos assim. Parece que quando você vê o animal morrendo, né, você já desperta Aham. aquela dó pelo Uma animal, né? vez que você vê, você não consegue mais desver, digamos assim. É, tipo assim, dizem, né, que hoje em dia é muito mais, como é que eu posso falar, é menos sofrido para o animal morrer, né? Os Aham, abatedouros, não sei como é que é, não sei, nunca fui no abatedor, não sei como é que funciona, né? aham, Mas pelo menos é o que diz. Mas é que negócio, eu não tenho coragem de matar. uhum. Tem métodos de bem-estar animal. Eu não estou criticando, não Uhum, estou falando que tem que ser vegetariano, mas para mim, dentro do que eu acredito e exatamente esse ponto, né? Eu não teria coragem de matar um animal. Então, por que eu financiaria isso e comeria? Teria isso no meu prato? sim. Porque eu terceirizei essa parte para uma outra pessoa fazer. Mas eu não teria coragem. Então, por que que eu vou comer? Então, para mim, não faz sentido. Uma coisa muito mais por essa lógica do que pelo gosto em si da carne, por É, assim, de gostar. não é uma coisa de, ai, não é que eu não gosto. Uhum, Inclusive, assim, eu sinto falta de algumas coisas, muito mais relacionadas ao momento familiar, afetivo, que envolvem esses alimentos. Então, por exemplo, bobó da minha avó é uma coisa que eu nunca consegui replicar numa receita vegetariana que eu tenha sentido como um substituto. sim, Mas para mim não vale a pena. Mas para mim tem coisas que são mais importantes. Tem outros valores que vêm antes desse sabor da carne ou desse sim, momento claro. dessa refeição. Entendeu? Em relação a esse lance de valores que você está falando, é claro que tem vegetarianos e vegetarianos, tem muita gente que de repente que tem até ojeriza, né? Quando você fala que é vegetariano, vegano, coisa assim, né? Tipo aquele negócio, pode ser o que você quiser, não seja chato. Até a gente que é carnívora, né? É chata pra caramba. Eu também não curto gente assim. Mas assim, você acha que às vezes nessa tendência de ser vegano, tem gente que tá tentando fazer algumas coisas do que os carnívoros fazem. Por exemplo, bife de soja. Eu já vi Uhum. carne de soja ou bife de alguma coisa. Eu já cheguei a ver, por exemplo, sardinha com casca de banana, de casca de banana. Eu fiquei pensando, cara, o pessoal tá inventando moda ou tipo assim, é uma forma de tentar comer alguma coisa sem culpa, de repente? Achar que aquilo, porque, pelo amor de Deus, banana é uma coisa, sardinha é outra, Uhum. sabe? Usa esse tipo Mas de tem a nome. ver com um aspecto mais social, antropológico da alimentação, Uhum. tem a ver com as nossas referências culinárias. Então, obviamente, quando a gente está falando de uma sardinha de casca de banana, a gente sabe que isso não é uma sardinha. A Sim, gente sabe que não tem nem valor nutricional de uma sardinha, mas é uma maneira de você conseguir acessar os alimentos de uma certa forma que fazem parte da sua história. Pode ser uma representação no sentido de visualmente parecido ou o modo em que essa refeição se apresenta é parecido, por exemplo, pensando numa feijoada vegetariana. Então, esses alimentos eles fazem parte da nossa história e a gente sente falta dessa história. Não necessariamente da carne, do animal. Eu não vejo mal nenhum em tentar reproduzir, uhum. porque literalmente mal não faz, né? Sim, Nenhum animal foi ferido nesse processo. Então eu acho que é um resgate cultural mesmo. sim. E eu não vejo problema nenhum nisso, até porque tem coisas que a gente sempre chamou de nomes de alimentos de origem animal, como por exemplo leite de coco, e isso não é um problema muito grave, né? Eu acho que a gente tem outros problemas aí mais
importância e relevante sobre alimentação. E até sobre isso, eu achei engraçado que esses dias atrás eu vi um vídeo, os caras falaram o seguinte, eu vou comer uma tilápia agora. Na verdade, ele pegou uma mortadela, né? E Ah, fez tipo um desenho de peixe, né? aham, Porque é mais pela condição financeira mesmo. aham. É uma coisa muito engraçada isso daí. É que o desejo de comer essa tilápia, ele não morre apesar da dificuldade financeira em acessar esse alimento. Uhum. Então, o desejo de comer o bobó da minha avó não morre porque eu resolvi me tornar vegetariana. Sim, Então, eu posso recriar pratos parecidos que tenham esse apelo afetivo para mim e, ao mesmo tempo, continuar com a minha convicção de ser uma pessoa que não come carne, sim. não come o animal. É interessante até o pessoal, tipo assim, fazer, vamos pensar que isso daqui, que nem, por exemplo, por causa da mortadela, pensar que é uma tilápia, né? Mas por Aham. dinheiro não. Também tem aqueles lá, né? Eu já vi gente fazendo o seguinte, tipo, cheirando uma coxinha, mordendo uma maçã. Tipo, Uhum. vamos fingir que isso daqui, mas por propósito de dieta, né? E Uhum. é uma coisa bem engraçada também. Uhum. Mas a gente, Um pouco triste, né? Se você pensar que a alimentação saudável é essa alimentação que exclui a coxinha. Por que não os dois? coxinha pode fazer parte da comida, né? Só não pode ser uma coisa, tipo, em excesso, digamos assim, né? Uhum. Porque vai definir a presença da coxinha e da maçã é a frequência e a quantidade. Uhum, E o momento, obviamente, né? Se sim. você começa o dia comendo uma coxinha e um refrigerante, poxa, talvez não seja a melhor escolha. Mas se você leva uma maçã sofrendo no aniversário de um sobrinho seu, porque você tá de dieta e não pode comer absolutamente nada que tenha naquela festa, e não participar de um momento especial com a sua família, aí a maçã pode ser que seja mais problemática que você comer a coxinha lá do buffet infantil. Interessante você falar isso, porque assim, de certa forma, quando eu saio com meus amigos, a gente fala bastante disso, né? Meus amigos treinam também, né? A comida é algo social, né? A comida, a bebida. Então, assim, se você chega no lugar e não come ou não bebe, tem fatores aí, tipo assim, de você ser influenciado pela cabeça dos outros, né? Mas também tem essa questão de você, às vezes, estar se regrando de uma coisa que naquele momento não tem problema você consumir, né? Digamos assim. O que mais modula o nosso comportamento alimentar ou interfere no nosso comportamento alimentar é a disponibilidade e o ambiente. Certo. Então é claro que se você vai num bar segunda, quarta, quinta e sexta, vai ficar muito difícil, por exemplo, você parar de beber com essa frequência toda, porque você precisa começar a cuidar mais da sua alimentação e da sua saúde de uma forma geral. Uhum. Mas a questão é comer é social. Então a gente não come só pelas regras nutricionais, pela ciência da nutrição. Comer é biopsicossocial, assim como é a saúde. Então tem fatores biológicos, é claro, Sim. tem fatores psicológicos, que é do ser humano, e também desse ser humano único, né? E também tem fatores sociais, que é da relação com o outro. Até pra pessoa não sentir medo de se sentir excluída ou taxada de careta, né? Alguma Exatamente. coisa ali na hora. Exatamente. Então, o que modula o comportamento alimentar é muito esse. Muitas vezes a gente entra numa coisa de falar assim, ah, mas aí você é tomado pelo outro, no sentido de você é manipulado pelo outro, você não consegue tomar suas próprias escolhas, você vai na do coleguinha, você cede muito. Não, a gente tem que reconhecer a influência desse ambiente. Mas não significa que você também precisa ir para outro lado da moeda e falar, ah, então eu nunca mais vou sair com os meus amigos para beber. Acho que tem um caminho do meio aí que a gente tem condições de explorar. E esse equilíbrio é dinâmico, né? Uma vez você vai ir lá e até você pode até sair do ponto. E na maioria das vezes, para ter uma alimentação saudável, você vai ter uma alimentação mais regrada, digamos assim. Uma questão de, tipo assim, de consciência, né? De onde eu tô, também de se conhecer e se controlar, pelo menos, né? Tipo assim, eu tô aqui, eu vou beber uma. Mas uma ou duas pra mim já tá bom. Tá Uhum. dentro do que eu posso tomar, dentro da Uhum. minha. Eu Então, digo sempre nas consultas que a alimentação tem muito a ver com autoconhecimento. Inclusive com essa capacidade de entender que o que você faz tem consequências. E o que você faz tem consequências tanto para sua saúde a longo prazo quanto para sua saúde no momento. Vou dar um exemplo. Você vai, sai, toma mais do que você deveria ou poderia. Tem condições ali de acordar bem no dia seguinte. Isso vai impactar na sua vida.
agora. Não tô falando daqui 30 anos com uma doença crônica não transmissível. Eu tô falando agora. Imediato, então, o efeito, o problema. Se você bebe demais Assim, num dia, você vai provavelmente ter uma ressaca no dia seguinte. sim. Você vai ter menos disposição, por exemplo, para ir para academia. Você vai comer pior, você vai acordar com uma dor de cabeça. Você sofre as consequências de uma alimentação que não é tão saudável. Mas qual que seria o efeito imediato do álcool no corpo? Para isso, no caso, o efeito do álcool, ou de repente, do álcool em si, ou do malte, ou uma mistura dos dois? Os- o álcool ele tem efeitos por si só, Uhum. porque ele é uma toxina que o nosso corpo tem que metabolizar e vai priorizar isso, a metabolização do álcool, mas ao mesmo tempo ele tem efeitos no nosso comportamento como um todo. Então, por exemplo, você vai beber, você tem um controle inibitório que é diminuído. O que é esse controle inibitório? É essa capacidade de dizer não para as coisas que têm consequência negativa na sua vida. Porque a pessoa vai começando a perder a consciência dela, né? Você vai perdendo essa reação, essa capacidade de dizer não, de Uhum. tomar escolhas mais conscientes. Então, pode ser que você saia para beber e você esteja tentando controlar suas calorias da dieta. Mas o que você vai fazer? Ah, passar no Burger King depois. Pode falar a marca? Vou Se passar depois do Burger num, King quiser me patrocinar, tá de boa. vou passar numa rede de fast food depois. Aham. Ou vou comer uma porção que eu não estava planejando. Ou no dia seguinte eu acordei mal e não vou para academia. Então já pulei um dia de treino. Ou esse treino não vai render tanto. Então o álcool ele tem tanto impactos ali naquele momento, de consequências do beber e como você vai comer quando você bebe, e também no dia seguinte. Você vai dormir pior, a qualidade de sono é pior quando você bebe. Quando você dorme mal, por exemplo, você tem escolhas piores na alimentação no dia seguinte. Então é um efeito bola de neve. Isso significa que você não vai beber? Não, isso significa que você vai entender quais são as consequências, entender qual é o teu limite, e entender se isso é conveniente ou não para o objetivo que você tem. Entendo. Uma coisa que acontece um pouco comigo, pelo menos assim, eu vejo me entendendo, né, no meu corpo, é que se eu bebo, eu fico com sono, não dá vontade de dormir. Não sei exatamente por quê. Mas o que acontece? Eu nunca fiquei bêbado, por exemplo, né? Até meus amigos acham isso engraçado. Mas é porque é o seguinte, o que acontece comigo? Eu bebo socialmente, mas assim, geralmente é uma garrafinha. Se eu for para a segunda, eu tenho que estar com muita vontade. Três, então, eu tenho que estar com muita vontade mesmo para poder beber. Só que o que acontece? Às vezes eu não chego nem na terceira. No meio da segunda, já não dá vontade de parar. Por quê? O álcool, ele irrita meu paladar. Eu paro de beber, simplesmente. Tipo, eu não consigo dar continuidade. Tipo, eu acho isso uma coisa meio interessante. Eu não sei se tem alguma explicação direito, se é psicológica, fisiológica, alguma coisa assim. Eu sei que acontece comigo. Irrita meu paladar, eu paro de beber, Isso é pronto. interessante porque é um autoconhecimento, né? É uma maneira de você. Cara, eu já entendi que isso acontece e provavelmente é uma coisa que você já antecipa. Então, eu vou beber só isso porque, além disso, eu não quero mais. A gente tem a saciedade e a gente tem a satisfação. A Sim, interessante. satisfação com essa refeição, ela considera como que você vai se sentir durante e depois. Então eu já, olha, se eu for até esse limite aí, se eu pedir tantos drinks, se eu pedir tantas cervejas, eu sei que eu vou me sentir assim. Então pra quê, né? Eu vou me poupar, né? Pra quê? Não faz sentido na minha vida. Assim como, esse prato tá muito gostoso, mas eu sei que eu já cheguei no meu limite. Eu sei que se eu comer mais, não vai ser tão gostoso assim. Sim. E também eu sei que esse prato é muito calórico. Então, pra quê, né? Eu tenho que considerar como eu vou me sentir depois também. Porque isso também é importante. Não só esse momento de prazer, mas será que. Como é que eu vou estar me sentindo daqui a 10 minutos? E é uma coisa interessante porque às vezes as pessoas não pensam nas consequências. A gente mesmo, né? Quando quer, de repente, às vezes, comer muito, que nem, por exemplo, já aconteceu de eu comer quase uma pizza inteira. Em Uhum, momentos assim que eu tava com muita fome, tava ansioso pra caramba, mas uhum. depois, pá, bate aquele arrependimento que, pelo amor de Deus, cara. Você Então, pensa, poxa, eu não precisava, né? não precisava, tipo, Uhum. ferrei a dieta. Ou às vezes, tipo, você vai, treina, passa a semana treinando, beleza, mas
chega naquele dia, você fala, não, eu quero comer uma pizza. Você tá morrendo de vontade de comer pizza. Você vai comer a pizza quase toda. Uhum. Você fala, pô, bicho, joguei fora o treino da semana inteira, né? Por que que eu fiz isso? Bate aquele arrependimento, mas também às vezes pode ser uma porrada de coisa que a pessoa tá passando por trás e acaba nem percebendo, né? Simplesmente vai E como? de desconto na comida. É interessante a gente estar falando sobre o álcool, porque assim, eu vejo alguns médicos, especialmente médicos fisiculturistas, e eles estavam falando o seguinte, que álcool não combina com musculação, basicamente, né? Porque o álcool, acho que bloqueia a absorção de água, alguma coisa assim, Desidrata, né? desidrata no caso, né? Então, qual que é a sua visão de nutricionista em relação ao álcool com o treino, basicamente? O álcool realmente atrapalha no ganho de massa. Mas assim, é que eu acho que tudo depende de onde você quer chegar, Uhum. de quem que você quer ser. Você quer ser o cara que é fisiculturista ou você quer ser o cara que no final de semana você consegue aproveitar com seus amigos? Quem você quer ser? Você quer ter essa dieta mega restrita, que você não pode ter esses momentos, porque ele realmente, para uma pessoa que quer chegar num resultado extraordinário, ela tem que ter uma dieta extraordinária, tem que ter uma rotina de treino, peso, puxar ferro mesmo extraordinária, tem que ter um sono extraordinário para conseguir fazer formação de massa muscular. Então, quem você quer ser? Você quer ser um médico fisiculturista ou fisiculturista? Então, eu acho que a gente tem que combinar os nossos objetivos com o tipo de vida que a gente quer ter. Sabe, você topa fazer todos essas concessões para ter um corpo modelo, digamos assim? Então, eu acho que essa é a primeira pergunta, antes de entender se combina ou não. Pense se você combina com esse estilo de vida, se você quer ter esse nível de disciplina. Se você quiser, vai em frente. Realmente, o álcool não é para você. Se você não quiser, dá uma repensada no modelo de beleza que você tem, de idealização que você tem. Interessante. E você falando agora disso, em relação ao modelo de beleza e tudo mais, a sua abordagem em si, na nutrição, qual que é o teu enfoque exatamente? É mais por conscientização em relação a esse lance de beleza, etc. Como que é exatamente? Como você trabalha com seus pacientes, basicamente? Que tipo de público você atende também, né? Digamos assim, Uhum. quais são as demandas deles, né? As dúvidas mais frequentes, coisas assim. Eu acho que pelo nutricionista ser conhecido como esse profissional que é emagrecedor, embora isso seja uma visão muito reducionista da profissão, Uhum. as pessoas que mais chegam no consultório são pessoas que estão preocupadas em emagrecimento. Mas a nutrição ela é uma área enorme, com um grande potencial, que serve a vários tipos de demandas. Então, controle de doenças crônicas, uma relação melhor com a alimentação, vegetarianismo, são pautas que eu atuo dentro do meu consultório. Então, mas assim, é como eu te falei, as pessoas procuram mais um nutricionista por causa da parte estética. Até porque culturalmente isso é muito valorizado, não é? Sim, com certeza. Super valorizado. Então, eu trabalho com foco em comportamento alimentar. Mas isso é muito grande. Então, eu faço. Como eu faço isso? Eu faço prescrição dietética, eu faço sim. Uhum. Então, vamos lá, pensar no planejamento alimentar, pensar em qualidade dessa alimentação, em quantidade de alimentação também. Mas eu também trabalho com técnicas de terapia cognitiva comportamental para entender quais são as crenças que a pessoa tem sobre o corpo dela e sobre a alimentação e poder transformar isso em adaptações de crenças para que ela consiga fazer o que é melhor para a saúde dela. E para a saúde dela, considerando todos esses aspectos que eu te falei. A alimentação é biopsicossocial, assim como a saúde. Então, eu não vou pensar só no metabolismo que ela está incorporando, o que ela está comendo e o que ela está. Eu não vou pensar só nesse corpo daqui para baixo, eu vou pensar no corpo daqui para cima, na cabeça. Como é que você está em relação ao seu corpo? Como é que você está em relação à alimentação? Quais são as ferramentas que a gente precisa implementar aqui na clínica para que você consiga levar essa dieta para o dia a dia, esse planejamento alimentar para o dia a dia, chame como quiser, Uhum. e realmente ser feliz nesse processo. E realmente conseguir uma adesão, uma consistência e ter prazer no processo, não deixar de lado o prazer da alimentação e também esses momentos de convívio social que se dão ao redor da mesa. Então é uma conciliação do ser humano, eu falo que é uma alimentação
pro corpo e pra alma, sabe? Porque a gente tem que considerar o ser humano como um aspecto integral. Eu entendo. Uma coisa assim, pelo menos na percepção minha, pelo que eu vejo assim, de muitas pessoas que eu conheci na área da nutrição, né, saúde, muitas vezes o profissional da nutrição, ele é reduzido a só alguém para prescrever uma dieta. Aí a Uhum. pessoa fala, eu vou no nutricionista porque eu quero emagrecer. Sendo que o trabalho de vocês é muito mais complexo, muito mais profundo e tem vezes que a pessoa não enxerga isso, né? Mas assim, talvez ela não enxergue do começo, mas conforme ela vai fazendo, ela vai tendo essa noção da importância do trabalho de vocês, ela vai vendo as mudanças em outros aspectos da vida dela, basicamente. Basicamente, eu acho que a nutrição, como eu falei, é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque através das mudanças que você vai implementando, você vai conhecendo muito de quem você é. Então, por exemplo, você acabou de falar, em alguns momentos eu fiquei ansioso, isso já aconteceu, e eu acabei comendo muito mais do que eu queria, Sim, do que eu planejava. Isso é um autoconhecimento. Então, eu percebo que a comida é uma das ferramentas que eu utilizo para fazer o que a gente chama de regulação emocional. Quando eu estou triste, eu como. Quando eu estou feliz, eu comemoro. Quando eu estou ansioso, eu como. Enfim, esses sentimentos todos levam a comer. E a gente percebe que não é uma fome física. Você não come uma pizza inteira porque você sente uma fome de uma pizza inteira. Você faz isso porque você come rápido, porque você está ansioso, porque você está descontando algum tipo de frustração. Enfim, aí a gente vê é como esse o comer comportamento. com os olhos, no caso. É, mas na verdade não só comer com os olhos, comer com as emoções, literalmente. Não é só com os olhos, eu quero comer volume. Uhum. Eu quero comer porque eu quero um prazer imediato nessa refeição, porque eu quero preencher o vazio, porque eu preciso de algo para me distrair de alguma coisa que está me incomodando muito. Ou eu preciso dar vazão a um sentimento que eu não sei nem nomear o que é. Interessante. Então, nesse processo de você ter uma alimentação adequada, você precisa, pelo menos, e isso é muito importante, aprender a nomear os seus sentimentos. Para saber, olha, isso daqui que eu estou sentindo não é fome. Eu estou sentindo tristeza. Eu estou sentindo ansiedade. E não é através da comida que eu vou conseguir lidar com meus sentimentos. Então, veja como isso é muito mais profundo do que eu te passar uma dieta. Tá aqui uma dieta para você. Calculei, siga. Só que você vai com isso para casa e você vai com a cabeça pensando em outras coisas. Poxa, meu trabalho, minha família, aquele problema de relacionamento que eu tô tendo. Uhum. E isso culmina muitas vezes nesse comer excessivo, Por isso né? que é interessante que o profissional, ele, tipo assim, você não vai atuar como um psicólogo, né? De jeito Mas é nenhum. interessante que você, pelo menos, tenha um conhecimento do contexto de vida ali do seu paciente. Mas tem gente que não tem problema em abrir alguma coisa pessoal, tem outros que já são mais restritos. As pessoas são diferentes, né? Uhum. As pessoas são diferentes. Então, tem gente que, depois de bastante tempo de acompanhamento, vai revelar alguma coisa muito íntima. Uhum. Então eu passei por esse momento com o meu corpo, com a minha alimentação, e foi dessa forma que eu consegui dar vazão a isso. Então, eu estava passando por um momento de dificuldade na minha vida, que não foi revelado antes, e por isso eu comia mais. Ou eu tinha alguma questão da minha autoestima e por isso eu queria tanto ter aquele corpo modelo da TV ou da revista, do Instagram, né? Depende das mídias que estiverem em alta. Então, tem gente que se abre mais, tem gente que se abre menos. Tem gente que consegue fazer uma separação melhor entre o sentimento e a alimentação, Sim. consegue verbalizar melhor o que sente, tem outras ferramentas para lidar. Então, tem gente que quando fica nervoso, quando fica ansioso, vai tomar um banho quente. Tem gente que desconta na comida. Interessante isso, tipo, tomar um banho para poder Para acalmar, né? poder, vou dar uma baixada aqui. Tem gente que vai fazer uma caminhada. E tem gente que precisa aprender esses recursos. Mas uma coisa que eu acho muito importante é ter esse acompanhamento entre nutrição e psicologia, porque não é a dieta, é o que te leva, não é só a dieta. Lógico que uma dieta boa, feita para você, que considere os alimentos que você gosta, que seja fácil dentro da sua rotina, lógico que isso ajuda muito a você dar continuidade com aquilo. Sim. Mas é realmente o contexto geral da pessoa. É a cabeça da pessoa, como é que tá. Então, muitas vezes eu vejo pessoas extremamente confusas sobre a sua vida, sobre a sua identidade, que tentam resolver esses problemas no corpo.
eu tô num momento da minha vida que tá tudo muito bagunçado, eu vou tentar controlar alguma coisa. E tentam ir para controle de dieta. E tentam ser extremamente perfeccionistas nisso, porque isso é o que eu posso controlar, o que eu coloco na boca é o que eu controlo. Isso geralmente dá problema. Eu crio uma relação muito ruim com a alimentação se eu faço isso. Eu achei interessante uma coisa que você falou, um dos seus pacientes, em relação às crenças, né, que eles têm. Tem mais ou menos assim, você consegue falar quais são as crenças mais comuns, assim, ou mais... O que mais acontece nas pessoas? Pode ser entre as mulheres, ou até mesmo com os homens, de repente. Nesse fator aí, nessa busca por emagrecer, nessa busca pela beleza, o que mais acontece, mais chega pra você, digamos Eu assim? acho que as mulheres são mais cobradas a serem pequenas, frágeis, Uhum. essa imagem da feminilidade que está ligada ao peso, à balança. Eu quero ter um número X. Às vezes as pessoas têm até um número meio mantra. Eu quero pesar 56. Às vezes foi o menor peso da vida dela e ela quer pesar esse peso, mesmo ela tendo outra vida, outro corpo, às vezes tendo passado por uma gestação, tipo, você não vai ter o corpo que você tem Ah, eu com quero 15 anos. vestir E isso é 36, coisas assim. isso é uma cobrança do meio, né? As mulheres Sim. estão muito cobradas a performar beleza, até porque assim, a gente tem uma indústria enorme, praticamente dedicada a achar defeito em todo espacinho de corpo da mulher. Então, por exemplo, a gente tem um país, estamos num país que é um dos campeões em cirurgia plástica. E praticamente todo mundo quer fazer os mesmos procedimentos estéticos. Então, eu quero fazer cirurgia no abdômen para ficar com o abdômen retinho, uma lipolade. Eu quero fazer um silicone ou fazer um lifting de seios. Eu quero fazer bichectomia. Eu quero fazer sobrancelha. Eu quero fazer um lifting de rosto. Então, são muitos procedimentos que para mim eles denunciam uma coisa. Existe algo de muito errado na maneira com que a gente lida com o nosso corpo. Porque todas essas modas, elas são passageiras. Então, não sei se você lembra, alguns anos atrás, as pessoas faziam micropigmentação Nossa, na eu lembro. sobrancelha. E você sabe o que está acontecendo hoje? As pessoas estão tirando a micro. Só que essas modas são passageiras, como eu falei. Só que o nosso corpo é único. A gente só tem ele. Eu ando reparando também uma coisa que está acontecendo, até de conhecidas que andam postando as coisas, que assim, tá tendo um movimento muito forte em relação a tirar o silicone, né? Até famosas Explante que, de silicone. então, que implantaram o silicone depois de 10 anos, 5 anos, e agora elas resolveram tirar. Não sei exatamente se é por causa do padrão de beleza, ou também porque parece que tá dando muita complicação na saúde delas, né? Tem alguns relatos, assim, e eu achei que a princípio eram só relatos, mas eu fui procurar realmente no PubMed para saber se isso tinha algum respaldo científico, mas algumas pessoas relatam que seria uma doença do silicone, que é como se fosse uma inflamação de baixo grau, porque você tem um corpo estranho ali, um corpo estranho dentro do seu corpo, Sim. né? Que não sou eu. Então, isso fica com uma inflamação de baixo grau e as pessoas relatam sentir, sempre senti alergia, uma gripinha que nunca sarava, e eu tirei o silicone e esse problema sanou. Ou eu sempre senti uma dor de cabeça, um esgotamento físico, uma fraqueza, uma letargia, e quando eu tirei o silicone, esse problema foi resolvido. Então, tem esses relatos. Eu realmente nunca parei para estudar fundo sobre esse assunto, mas eu acho bem sintomático o quanto a gente modula o nosso corpo para as modas, muitas vezes não fazendo a reflexão do que a gente quer. Tipo, será que realmente é o que eu quero ou o que está sendo imposto pelo meio? E acaba fazendo uma intervenção cirúrgica voluntária. O nosso corpo, a gente paga para isso, a gente deseja isso, a gente divide a parcela da cirurgia plástica. Se você se machucasse hoje, sei lá, eu ando de moto e caí, me machuquei e o médico falou que eu vou ter que fazer uma cirurgia. Uhum. Muito provável você pergunte para esse médico: poxa, será que não tem outro método
de menor intervenção? Será que eu não consigo fazer físio? Será que eu não consigo fazer um outro procedimento que não tenha que ficar com um pós-operatório muito restrito? Provavelmente você perguntaria isso. Mas para cirurgia estética, não, você voluntariamente deseja essa cirurgia. Tem consórcio para cirurgia plástica. Meu Deus do céu. Não Então, sabia disso. tem consórcio para cirurgia plástica. Então, eu acho que esse é o nível de sociedade que a gente está e de imposição de beleza que a gente tem para a mulher. Uhum. Então, é a sobrancelha que muda, é o peito que muda, é a barriga que muda. E assim, muitas vezes isso culmina num discurso de, mas você faz isso pela saúde. Você faz isso pela saúde. Ah, mas cirurgia de. é, Até esqueci o nome da cirurgia, de lipoaspiração. Uhum. Ela não tem a ver com metabolismo. Ela é estética. Se for cirurgia bariátrica, é outra coisa, porque cirurgia bariátrica é uma cirurgia metabólica, que tem critério para fazer essa cirurgia, que inclusive pode ser viabilizada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Cirurgia plástica não é isso. Você não muda o seu nariz esteticamente por causa de um problema de saúde grande. Você não muda a sua sobrancelha por causa de um problema de saúde grande. É uma cirurgia estética. Por outro lado, eu vejo que com os homens é diferente. Os homens, eles querem transpassar no corpo uma virilidade, uma grandeza, uma masculinidade, até uma coisa que cai um pouco na masculinidade tóxica, de eu preciso ter volume. Uhum. Então, as mulheres, elas tendem a querer emagrecimento e os homens tendem a querer volume. E isso tem a ver com as representações do que significa ser um homem ou ser uma mulher ideal. Não sei se você já sentiu isso, mas é só olhar um vídeo, um filme da Marvel, por exemplo, Uhum. ou um filme de super-herói. Todos os homens são homens que têm músculo definido, que tem barriga definida. Tem ator que fez papel de super-herói na TV, que fez série, que falou, eu tive que ficar tanto tempo sem beber água, e literalmente desidratar para fazer uma cena. Agora, isso é saudável? Se é um modelo de beleza que a gente quer ter? Eu não sei, eu acho que não. E assim, cada época tem seu modelo de beleza. É só a gente é só a gente observar isso. Então a gente já teve no Brasil, a gente já teve a fase mulher fruta, que é um corpo maior, com mais volume, com mais músculo, com mais bunda, com mais peito. A gente já teve as modelos da Victoria's Secret, que tinham um corpo super Fino, né? sequinho, Sequinho. exato, e que é um biotipo que pouquíssimas pessoas têm, e que é um modelo de beleza que muitas vezes as mulheres ali são realmente magras e pequenas, mas elas muitas vezes têm um percentual de gordura abaixo do que deveriam, e muitas vezes são os agentes que mandam emagrecer, a pessoa já é magra, mas você tá precisando perder mais 5 quilos. Tanto que muitas modelos, hoje em dia, depois de anos de carreira, falam sobre isso. Eu comecei a fumar como modo de não comer para emagrecer. Eu tenho vários problemas de saúde psicológicos relacionados a isso. Eu tenho uma péssima relação com o corpo, mesmo quando todo mundo me achava belíssima. A pressão estética vem de várias maneiras. A gente teve uma fase, acho que, das musas fitness de Instagram. A gente teve a fase da Kim Kardashian, que tem um corpo curvilíneo e que bom que a gente estava mudando um pouco esse padrão de beleza. E agora, recentemente, por exemplo, a Kim Kardashian fez uma super mudança no corpo dela para um modelo bem mais magro. Então veja como as marcas do tempo elas falam sobre esses estereótipos de beleza e o que era considerado belo em cada época. De uma fase muito anterior de escassez de alimentos, o que era considerado uma mulher bonita era uma mulher gorda. Eu lembro. Eu já estudei sobre isso. Então, Um tempo atrás era realmente as e mulheres mais esse modelo de finas. beleza, ele sempre contrapõe o que é da maioria das pessoas. Então, atualmente, a gente tem no Brasil mais da metade da população com sobrepeso. Só que assim, independente, o padrão de beleza que sempre foi procurado, podemos dizer que é aquele padrão magro, né? Tipo assim, tudo que a gente tá falando é só de gente magra, basicamente. Kardashian, mulher fruta, isso e aquilo. E de certa forma acaba influenciando muita gente, né? Com certeza. E acaba fazendo com que muita gente tenha uma relação ruim com a alimentação por causa da relação ruim com o corpo. Então, no meu consultório, eu acredito fielmente que não tem como você separar os dois.
Porque se você quer ser muito magra em muito pouco tempo, em alguma coisa que não tem nada a ver com o seu biotipo, com certeza você vai ter um impacto, uma relação com a alimentação mais difícil. Porque você quer fazer dieta resistível, você quer resultado rápido, você está muito satisfeita com esse corpo. Esse corpo é um corpo que te dá vergonha muitas vezes de sair. Então a pessoa fica mais retraída em casa e tem menos vida social, menos laços afetivos porque tem vergonha da forma física. Sim. Isso atrapalha a alimentação. Eu vou querer que minha alimentação seja muito rígida porque eu quero muito esse resultado de emagrecimento imediato. Então, não tem como tratar uma coisa, falar de uma coisa sem falar de outra. Então, embora tenha muito aspecto psicológico, né, social e o contexto da pessoa, por que se espelham tanto nessas outras aí para querer ser iguais a elas? Porque a gente quer ser amado. Em última instância, a gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer. Por exemplo, a adolescência é um período muito esquisito. Acho que na vida de todo mundo, né? Todo mundo se sente um pouco peixe fora d'água, um pouco. Puxa, eu acho que eu sou diferente dos meus amigos, eu acho que eu sou esquisito. Então, é um período, por exemplo, que você quer performar uma beleza, uma estética, para você ser aceito pelo seu meio. Uhum. Então você tem essas referências do que é considerado belo, porque vem pelo Instagram, vem pelo TikTok, vem pelo YouTube, vem pelas revistas, vem pela TV. Quais são as pessoas que conseguem papéis na TV, as personagens? Você não vê, por exemplo, mulheres gordas sendo representadas muito comumente nos meios de comunicação. Bem difícil. Eu tô falando bem de indústria cultural mesmo, filme, TV, música. É muito raro a cantora que é gorda. A gente tem, por exemplo, o caso da Liso. Mas esse é um caso. Quem? Liso, Não aquela conheço ela. cantora. Eu acho que você conhece. A música dela é bem famosa. Depois te mando. Uhum. Ela é bem famosa, só que ela é um peixe fora d'água. Dentro de uma indústria que privilegia mulheres magras. Eu lembro que a Marília Mendonça falou sobre isso também. Uhum, Sobre essa pressão por emagrecer. Nos Estados Unidos, a Kelly Clarkson mesmo. uhum. Ela passou por essa situação. E muitas vezes você é uma cantora excepcional, vamos usar, por exemplo, o caso da Adele. A Adele é uma Adele. cantora excepcional. Uma menina jovem, ganhou um monte de Grammy, maravilhosa, uma estética, glamour, assim. Mas, se você for jogar o nome dela no Google, uma das pesquisas que mais está relacionada ao nome dela é emagrecimento. Se você tem uma potência de voz, um talento incrível para música, você se dedica a isso, mas uma mulher ainda assim, o fator que mais chama a atenção nela, para muitas pessoas, é o corpo. Então é muito difícil. A gente está num ambiente, a gente sempre esteve nesse ambiente, que as mulheres são tratadas como objetos, objetos de beleza. Então, muitas vezes não importa o quanto essa mulher seja uma ótima profissional, uma ótima mãe, uma ótima esposa, uma ótima, sabe, uma ótima pessoa por si só, né? Porque as mulheres têm valores por si só, e isso é muito difícil falar, porque muitas vezes essa mulher reconhece o seu valor dela na relação com o outro. Sim. Tipo, eu sou uma boa mãe, eu sou uma boa filha, eu sou uma boa esposa, mas ela por si só, se ela não estiver fazendo esses atos de serviço, ela não se considera boa o suficiente por si só. Então, só que a gente sempre foi colocado nessa posição de tem um corpo bonito porque senão você não vai conseguir nada na sua vida. Tem um corpo bonito porque senão você não vai ser uma profissional bem-sucedida. Seja bonita porque senão você não vai arrumar marido. Isso é uma frase que muitas vezes as mães ensinam às filhas. Porque elas foram ensinadas que o valor delas era pela beleza. E isso é uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve. Eu acho engraçado que a gente é ensinada a ser esse modelo de beleza, a correr atrás desse modelo de beleza, mas muitas vezes as mulheres que internalizaram isso e que sofrem com isso são taxadas de fúteis. Você ouviu a vida inteira que a beleza é importante, que você precisa ser bonita, que você precisa ser magra, que você precisa controlar a alimentação para ser magra. E depois, quando você realmente fica triste com isso, quando você se abala, quando você ganha peso, por exemplo, por causa de uma gestação, e você tem dificuldade de voltar nesse peso antes, como se houvesse esse antes e depois, né? Como se a vida não fosse contínua, a mulher se sente culpada e depois ela se sente fútil por se sentir culpada. Gente, essa culpa não é sua. Essa culpa não é sua. Joga essa culpa para quem colocou isso na tua cabeça. De certa forma, essas influências, elas acabam
né, pegando a pessoa no comportamento alimentar, como a gente estava falando, pode gerar, leva a transtornos, né? Tipo Transtorno assim, os alimentar. transtornos, quais são as consequências exatamente desses transtornos que a gente pode ver exatamente? Não é só psicológico, mas até mesmo física, né? Uhum. Tem aquele lance de emagrecer pra caramba e tem o, como é que a gente pode falar, o efeito rebote, né? Uhum. Muita gente passa. O O que efeito você vê exatamente rebote, disso? o efeito rebote, esse efeito sanfona, Uhum. ele tem mais consequências negativas para a saúde cardiovascular, por exemplo, do que você ser capaz de manter o mesmo peso, mesmo que seja um sobrepeso. Então, esse engorda, emagrecer, engorda, emagrecer, engorda, ele tem impacto no coração, impacto negativo. Além do que, por exemplo, doenças relacionadas a transtornos psicológicos, transtornos mentais relacionados à alimentação, como, por exemplo, a anorexia é a doença mental que tem o maior índice de mortalidade. Nossa, Isso é uma coisa que eu acho que as pessoas desconhecem. Mas é uma doença que tem um impacto de mortalidade muito grande. Por quê? Porque a pessoa vai definhando, 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 emagrecendo, 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 a um ponto que você vai usando a massa muscular como energia para manter o corpo vivo. Só que o que no nosso corpo, que é absolutamente fundamental, que também é o músculo, o coração. Então você vai tendo depressão ali do músculo cardíaco. Então, olha o risco que você corre. Além do que, é necessário um acompanhamento nutricional muito fino na anorexia, inclusive quando essa pessoa está em processo de recuperação. Porque se você aumentar muito a quantidade de calorias, de nutrientes que essa pessoa consome, ela pode ter uma síndrome que a gente chama de síndrome de retroalimentação. Pode levar a uma parada cardíaca. Então é muito, muito perigoso. tipo assim, essa pessoa comer a mais do que necessita mesmo estando no processo, de repente, Aham. mas Isso aí tem como que ser de que, forma gradual. Você sem vai querer aumentando emagrecimento em as si, né? calorias de forma gradual Certo. até chegar num peso saudável para essa pessoa. E muitas vezes essa pessoa reincide, 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 reincide. Porque ela, num ambiente, por exemplo, de hospital, ela pode aceitar o tratamento para poder sair daquilo logo e para poder voltar para emagrecer. Tipo, então ela aceita comer por um período para poder voltar para casa, porque em casa ela vai conseguir recuperar o peso que ela idealiza. Porque a gente tem também na anorexia uma disforia de imagem, né? A gente não consegue se perceber do peso que a gente está. A gente acha que a pessoa já está muito magra, mas ainda acha que aquilo não é suficiente. E geralmente isso daí também tem algum tipo de pressão, né? Porque posso estar errado, mas assim, o que eu mais vi de mulheres anorexas, né? Eram que estavam tentando entrar ou já estavam no ramo da beleza, da moda, essas coisas, não é? Uhum. Tem muita relação, na verdade, até com o período da vida, né? Então, a anorexia, geralmente, ela tem mais incidência, geralmente não, ela tem mais incidência em mulheres, e ela geralmente está nesse período da adolescência, pré-adolescência, também tem relato de crianças já, que tem essa relação conturbada com o peso e com o corpo. Então, a gente vê cada vez mais uma influência que vem mais cedo, mais cedo, mais cedo. Uma criança que muitas vezes não teve a autoestima fortalecida e que quer fazer esse controle do peso, até porque muitas vezes a gente vê memes de criança subindo em balança, insatisfeita com a barriguinha, e a gente acha tudo isso muito engraçado. Não é engraçado, é sintomático. Porque uma criança de 8 anos olhar no espelho e falar: ai, minha barriguinha, eu preciso fazer dieta para emagrecer. Poxa, não é o período, né? Dela se preocupar com isso. Mas ela se preocupa. Muitas vezes começa com uma brincadeirinha, mas é o que ela ouve em casa. Ela ouve a satisfação que a mãe dela tem, porque a mãe dela é um sujeito que está aí vivendo nessa sociedade materialista que impõe para as mulheres essas regras da beleza. Ela absorve e quem que é o modelo maior de referência do feminino para uma criança? É a mãe. Então, se a minha mãe, que eu acho perfeita, maravilhosa, incrível, ela vive preocupada em querer emagrecer, eu acho que eu também deveria. Eu vejo, começo a ver problemas no meu corpo, porque eles, de uma certa forma, eles são a resposta que eu dou para esse ambiente que eu tô. Eu já vi isso daí também, que a influência em casa é uma coisa que pega muito forte, né? Eu já Uhum. vi uma cantora muito famosa falando o seguinte,
que entre os irmãos, todos os irmãos são gordinhos, obesos também, né? Uhum. E todo mundo foi criado à base de muita comida, enquanto ela teve que se controlar muito, treinar pra caramba pra poder manter aquele corpinho dela, porque Uhum. senão, Porque senão. né, ela ia, digamos assim, engordar igual eles, ia ficar que nem Uhum. eles, né? Uhum. Então, e hoje ela é projeção nacional e tudo mais, então foi essa informação que eu tirei que, tipo assim, de certa forma, a casa influencia muito, O né? ambiente alimentar influencia muito. Inclusive, isso é muito frequente, a gente consegue ver muito nitidamente com crianças que têm obesidade. Uhum, Então, às vezes, as famílias chegam querendo que a criança emagreça, mas a criança, ela é uma resposta também, ela tem uma resposta ao que é oferecido para ela. uhum. Então, se todo mundo na família toma refrigerante quase todos os dias, come fritura quase todos os dias, não tem frutas, verduras e legumes disponíveis. Para ela é o padrão de vida. Para ela é o padrão de vida, é o alimento que eu tenho disponível. E veja como é injusto às vezes. Muitas vezes os pais querem que a criança mude, mas eles não mudam. Então, você está do lado do seu pai, vamos supor que você seja uma criança, você está do lado do seu pai e da sua mãe. Seu pai e sua mãe estão comendo batata frita, mas no seu prato tem arroz integral, feijão, carne moidinha e uma salada. O exemplo é o que mais educa. A pessoa vai se sentir um ET. A pessoa vai querer comer a mesma comida dos pais. Da mesma forma, o contrário também acontece. Os meus pais fazem atividade física, vamos supor. Os meus pais comem frutas, verduras e legumes. Eles têm um estilo de vida, em geral, ativo. Então, a gente sai como família para fazer programas no parque, por exemplo. Vai ser muito mais fácil essa pessoa ter um estilo de vida mais saudável. Como eu falei, o ambiente é o que mais modula o nosso comportamento. Então, se eu quero ter um comportamento mais saudável, esse ambiente também precisa colaborar. Ou eu preciso fazer micro mudanças no meu ambiente para fazer com que essas mudanças sejam mais fáceis. Então, você sabe, se eu tiver o aplicativo do delivery no meu celular, eu vou pedir comida. Não tem o aplicativo do delivery. Module seu ambiente. Se eu for no bar, eu sei que eu vou beber muito e comer as 20 porções que eu não queria comer. Reduza a quantidade de vezes que você vai no bar. Tenha outras saídas e opções de lazer para você que não incluam necessariamente só a comida. Eu sei que quando eu estou ansioso, eu vou lá e como. Tá fazendo terapia? Porque às vezes a gente precisa de ferramentas para poder lidar com a nossa ansiedade. E a gente vai aprender isso como? Numa terapia. Uhum. Então, eu sei que quando eu estou triste, eu desconto na comida. Quais são as ferramentas que você tem atualmente para lidar com a tristeza? Você precisa desenvolvê-las, porque senão você vai procurar a resposta que você já está acostumado a procurar. E nesse caso, a pessoa às vezes nem tá com fome, ela só tá mesmo Aham. descontando ali. Ou às vezes, de repente, essa tristeza pode gerar alguma fome. Tipo assim, esse sentimento gerar alguma coisa fisiológica, no caso. A ansiedade gera a ausência de fome, mas é como eu falei, o sentimento ele faz com que haja esse comportamento porque é um comportamento aprendido. Então presta atenção, tenta lembrar e resgatar da sua memória. Muitos momentos afetivos que a gente tem, eles são ao redor da mesa. Então, você vai fazer um aniversário. Bolo, brigadeiro, beijinho, o Bala de salgadinho, coco. bala de coco, tem todas essas referências. Você vai sair para comer com os amigos. Ou você é amamentado, e esse momento da amamentação também é um momento de vínculo afetivo entre mãe e bebê. Enfim, tem vários momentos na nossa alimentação que a gente modula o afeto através dela. Então, filme norte-americano vive tendo isso. A pessoa tá triste. Cena de Friends, tá todo mundo de vestido de noiva ali, com um pote de sorvete na mão. Então, eu aprendi que, poxa, quando eu estou triste, eu pego um sorvetinho e me consolo com ele. Então, não é que resolve, não é que dá fome, é uma forma de aprendizado que você teve. Uma válvula de escape. É uma válvula de escape, é uma distração, é uma forma de ter prazer imediato, é uma forma de que eu não entre em contato com esses meus sentimentos. Eu vou comer, eu vou fugir um pouco da Da minha realidade, né? cabeça, esses sentimentos conflituosos, esse dia difícil que eu tive, para ter um prazer imediato através da comida. E a gente sabe com as últimas pesquisas e tal,
que essa comida que é mais calórica, que tem a associação de muito açúcar com muita gordura, nenhum dos dois é isolado o vilão, né? Não é, o problema da sociedade atual é que o consumo de açúcar é muito alto. O problema da sociedade atual é o consumo de açúcar, de gordura é muito alto. O problema é o quanto a gente deixou de se movimentar, o quanto a gente come mais alimentos ultraprocessados, né, que são esses alimentos prontos para consumo, e o nosso estilo de vida como um todo. A gente trabalha muito, a gente come mal, a gente não tem tempo para fazer exercício, a gente não pega sol, a gente não tem contato com a natureza. Muitas vezes a gente coloca o trabalho na frente da nossa afetividade, das nossas relações. A gente tem frases emblemáticas do tipo: tempo é dinheiro, e a gente fica repetindo isso como um mantra, e a gente considera que a gente precisa ser ultra produtivo. Então, o nosso problema está nisso, no estilo de vida, e isso é o que vai alterando a epidemiologia. Então, a gente vê um crescimento de sobrepeso e obesidade, mas também a gente vê um cenário de alimentação que é muito diferente. Então, antigamente, as pessoas precisavam fazer os seus alimentos, as pessoas precisavam cozinhar. O número de pessoas que fazem atividades, refeições fora de casa, cresceu muito. O número de pessoas que não tem tempo para comer cresceu muito. A refeição, tanto comida limpa quanto a comida industrializada, você diz? Eu não gosto desse termo comida limpa. Uhum. Porque comida limpa tem a ver com o quê? Comida limpa é a comida que caiu no chão? Não é a comida que caiu no chão? Comida limpa é a comida que você lavou ali com água sanitária e fez o processo de higienização? Que comida limpa? Não, eu tô falando um termo que usam geralmente no Ah, fisiculturismo e tudo mais. Então, eu entendo que é esse termo, mas eu não gosto muito dele. uhum. Porque comida limpa, pra mim, tem a ver mais com higiênico-sanitário, né? Questão higiênico-sanitária. Eu prefiro o termo que a gente usa dentro do Guia Alimentar de Alimentação para a População Brasileira, Uhum. que foi publicado em 2014 pelo Ministério da Saúde, que é uma classificação de alimentos baseada no processamento. Então, eu tenho uma comida que é in natura ou minimamente processada. Alimento in natura é um alimento que vem lá da sua forma da natureza, então são as frutas, as verduras, os legumes. Alimentos minimamente processados, eles são esses alimentos do grupo in natura, mas que de alguma forma eles sofreram alguma alteração física. Então, por exemplo, é um arroz que ele foi tratado de alguma maneira, que a gente compra lá no supermercado. Ele é um feijão que está seco, ele é uma carne que está congelada, ele é um brócolis que está congelado. Então, ele não perdeu sua caracterização daquele grupo in natura, mas ele sofreu algum tipo de procedimento que tem a ver com mais a parte física. Aí a gente tem os alimentos processados. Tipo de um conservante, alguma coisa assim? Na verdade, por exemplo, é o que eu te falei, né? É um brócolis que foi congelado. Ele sofreu uma modificação física, né? De temperatura. Ou é um feijão que foi ressecado e eu compro lá no supermercado. Então, recebeu também uma modificação que é física. Ele não foi adicionado nenhum ingrediente, Uhum. tá? E aí a gente tem o grupo do processado, que a gente adiciona a esse alimento minimamente processado ou in natura algum tipo de ingrediente culinário, que pode ser sal, pode ser vinagre, pode ser açúcar, pode ser óleo. Você percebe que esses ingredientes culinários você não consome sozinhos. Você consome eles dentro de produtos, de alimentos. Então, por exemplo, quando eu pego uma fruta e adiciono açúcar, eu tenho uma geleia. Quando eu pego o milho e adiciono uma salmoura, eu posso colocar ele numa lata e isso vai fazer parte de preparações. Dificilmente você vai conseguir criar uma refeição a partir desse alimento processado. Você vai usar ele para fazer preparações culinárias na sua Uhum. casa. Já a gente tem outro grupo, que é dos alimentos que devem ser evitados, que são alimentos ultraprocessados, que são alimentos que são. E aí tem uma discussão se eles são de fato considerados alimentos, que são produtos alimentícios, que são feitos de alimentos, parte de alimentos ou produtos sintetizados em laboratório,
E geralmente são prontos para consumo. São super convenientes, eles não exigem preparo nenhum ou muito pouco preparo, e a gente pode pensar aí numa gama de alimentos que geralmente tem muito sal, açúcar, gordura e aditivos químicos. Como, por exemplo, macarrão instantâneo, a lasanha congelada, a pizza congelada, o processado lá de carne, pode ser nuggets, pode ser hambúrguer, pode ser o quibe congelado. Tem, por exemplo, Salgadinhos. salgadinho de pacote, bolacha de pacote. Esses alimentos eles estão no grupo de ultraprocessados, cereal, matinal, né? Então, eu gosto dessa classificação. Então, um alimento limpo, para mim, é um alimento que é um alimento in natura e um alimento minimamente processado. Eu não gosto muito desse alimento, termo alimento limpo, porque para mim ele vem com uma carga um pouco mais alta de moralismo. Eu acho que a gente precisa ter essa estrutura de aprendizagem, de educação alimentar e nutricional, entender os alimentos, entender a densidade calórica, entender quais são os alimentos que têm que estar predominantemente na nossa alimentação, entender o risco dos alimentos processados, o quanto eles estão ligados, por exemplo, a um comer sem atenção, a um comer que eu faço no carro, na mesa do trabalho, a um comer que Automático, né? é um comer automático, a uma compra impulsiva, muitas vezes. Né? A gente tem aquelas lojas que tem aquela parte do caixa do supermercado que é enorme, e é tudo ali em volta, geralmente é alimento ultraprocessado. Então é alimento que, putz, eu tô com fome, peguei, comi em um segundo e tem uma alta quantidade de calorias, ao contrário das frutas, verduras e legumes. Mas assim, eu acho que é fundamental a gente tirar esses termos do tipo culpa da nossa alimentação, vergonha da nossa alimentação, porque a gente precisa discutir de uma maneira um pouco menos moralista sobre os alimentos, sabe? Interessante. Mas assim, esse consumo de processados e ultraprocessados é mais uma coisa assim que está enraizada de forma tá automática ou porque as pessoas gostam ou pela facilidade, Porque ou as pessoas exatamente. gostam, porque eles foram. Se você pensar, a formulação desses produtos, ela é feita para provocar esse comer demais, esse comer em excesso. Dificilmente você vai pegar um pacote de salgadinho e vai comer só o que está escrito na porção. Geralmente você abre aquilo acaba. Nossa, eu comecei a comer enquanto eu estava assistindo um filme e quando eu vi foi pegar mais no pacote já não tinha nada. Nossa, como é que eu comi tanto? É um comer distraído, né? Muitas vezes essas calorias desses alimentos eles vêm em forma líquida. A gente não tem muita percepção de saciedade. Como eu falei, eles são feitos para serem muito palatáveis, que a gente chama de hiperpalatáveis, porque eles têm essa associação alta em calorias, alta, na verdade, em gordura e alta em açúcares combinados, eles se tornam muito excitantes, assim, até para o cérebro, porque você está fazendo duas coisas que são muito favoráveis à sua sobrevivência. Então, eu estou comendo um alimento muito calórico, Sim. que não existe naturalmente na natureza, por exemplo. Eu estou comendo alimento que tem uma alta densidade calórica, num intervalo de tempo muito curto. Eu não tenho tempo para cozinhar. Por exemplo, a gente fala que é uma discussão que a gente tem muito na faculdade. As mulheres adentraram o mercado de trabalho na década de 70, que foi quando a indústria também falou: bem, para que você vai cozinhar? Olha eu aqui, temos aqui as refeições de micro-ondas, temos aqui as refeições feitas em 3 minutos. Você alimenta a sua família inteira com uma lasanha que vai e fica pronta em 10 minutos no micro-ondas. Você não tem que lavar, você não tem que planejar o que você vai comer, o cardápio, você não tem que ir no supermercado. Então veja como a indústria, os alimentos produzidos por ela foram colocados num lugar de cômodo, num lugar de praticidade, num lugar de conveniência. E veja como a gente tem um problema que é estrutural, no sentido de, tá, a mulher, e eu tô falando de uma classe econômica muito específica, né? Mas a mulher de classe média teve essa oportunidade de ir para o mercado de trabalho, oportunidade barra necessidade, né? De um mundo capitalista, onde as pessoas precisam produzir, produzir e consumir, consumir, consumir. Sim. Só que não houve uma reestruturação de divisão de tarefa dentro de casa. Então, esse fardo, essa carga, continua em cima da mulher. Só que a mulher tem a responsabilidade do trabalho. E a mulher de todas as classes sociais. Então, você vai porque é mais conveniente. Então, você veja como a questão da alimentação ela é muito complexa. Porque a gente vai ter que falar, por exemplo, de divisão de tarefas.
Quer todo mundo comer melhor? Trabalhar é um esforço e a alimentação também é trabalhosa, né? Trabalhar fora de casa é um esforço, mas a alimentação também é trabalhosa. Uhum. Então, não é só chegar para fazer a comida. Você mora sozinho, você sabe, você tem que comprar a comida, você tem que pensar em como eu vou utilizar esses ingredientes que eu já tenho, como eu vou combinar, como que eu vou transportar essa alimentação, porque eu não tenho tempo de ir para casa para fazer esse almoço. Dá até preguiça às vezes, falar a verdade. Então, e agora você imagina isso numa casa onde existe uma estrutura familiar tradicional, né? Tradicional entre aspas, mas de esposa, marido e 2 filhos. E tudo está na carga em cima dessa mulher, só que essa mulher também trabalha. Aí vem uma indústria boazinha e fala: para de se preocupar com isso, eu cuido disso para você. E a gente não repensa nas estruturas que não permitem que a gente faça uma boa alimentação, nessa redistribuição de tarefas. Então eu falo de pressão estética, eu falo desse machismo, dessa imposição de divisão de tarefa por gênero, muitas vezes do medo das mulheres de dizerem não, de se imporem, de colocar limite no outro, de dizer, então, eu estou com muito trabalho, você vai ter que ficar responsável pela sua alimentação, você vai ter que contribuir de igual para igual dentro desse lar, onde todos moramos, onde todos comemos, onde todos usamos roupas e sujamos a casa, então todos temos que compartilhar essas tarefas. Uhum. Eu falo da relação com o corpo, eu falo do acesso ao alimento, que né, a gente tem visto um crescimento do preço dos alimentos exorbitante, e isso tem minado as nossas escolhas. Né? Muita gente no Brasil tem obesidade porque não tem escolha do que comer. No Brasil, a gente já tem lugares que a gente considera como desertos alimentares, que são regiões onde a gente não consegue encontrar ao redor uma comida fresca. Porque qual que é a comida que dura mais dentro, na prateleira? Conservado. É comida ultraprocessada. E aí, essa pessoa não tem acesso ao alimento fresco. Você vai dizer que é culpa dela, porque ela engordou? E é só a responsabilidade dela e ela só precisa de força, foco e fé para conseguir mudar essa realidade dela? Não, tem muita coisa envolvida. Esses dias atrás eu vi que saiu uma matéria mostrando assim. Eu vi até deboche de algumas pessoas que era assim uma família, tava a mãe que já era obesa, os filhos também, né? E falou o seguinte, que o Brasil fome no Brasil. Aí a gente falou o seguinte, o Brasil é o único lugar que o pessoal é gordo e passa fome, né? Só que assim, eles estavam falando exatamente sobre essas pessoas que não têm condições e que a única comida basicamente que elas têm é justamente as comidas ultraprocessadas, sabe? Que de certa forma engorda pra caramba, né? E a fome não é necessariamente, eu tô sentindo fome. Significa todo um conjunto de não acesso a uma comida mais saudável, digamos assim, não é? A fome, ela cursa muito, na verdade, a fome, ela está relacionada a um cenário de insegurança alimentar e nutricional, Uhum. onde eu não tenho garantia desse acesso ao alimento, então eu não sei se eu vou comer amanhã ou não. E, ao mesmo tempo, a obesidade é uma das consequências dessa insegurança alimentar e nutricional, onde eu só tenho disponíveis esses alimentos que são de baixa qualidade, que são ultraprocessados. Então, perceba que eu posso ter uma desnutrição junto com o quadro de obesidade. É isso que muitas pessoas não conseguem entender. Porque essa comida que eu tenho acesso, ela tem grande quantidade de energia, ou seja, de calorias, só que ao mesmo tempo ela não vai ter vitaminas e minerais e fibras, que é o que caracteriza uma alimentação saudável. No caso, calorias que vão engordar, obviamente, né? Então Mas aí. não vão nutrir. Exatamente. Né? Que é Então eu difícil. posso ter pessoas que estão nessa situação. E na maioria das vezes, o que a gente vê em pesquisas epidemiológicas é que isso é o que acontece na realidade. Então, as pessoas que têm sobrepeso e obesidade, muitas vezes são pessoas que estão sim desnutridas, justamente por causa dessa comida que é pobre. Pobre em fibra, pobre em vitamina, pobre em nutrientes. Então, ela tem uma fome oculta até, mesmo ganhando peso. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, Essas comidas ultraprocessadas e tudo mais, como que afeta diretamente a nossa cabeça? Elas podem levar muito mais uma compulsão, alguma coisa assim? Porque eu já ouvi falar que tem comidas que já são feitas justamente para te deixar com mais vontade ainda. Por exemplo, muitos falam que acho que o açúcar ou o carboidrato em si, né, ele leva a querer mais e mais dele. Tipo assim, ele, não vou falar que, não sei se vai estar certo, falar que ele gera um vício, Uhum. mas ele
de repente potencializa, ele tá ali naquele meio, ele corrobora, digamos Então, assim? isso que eu tô falando da gente parar de querer encontrar um inimigo em comum, alguma Uhum. coisa a ser combatida. Então, ou, o problema da nossa sociedade é o consumo de carboidrato. O problema da nossa sociedade é o consumo de gordura. O problema não é esse, o problema é o excesso calórico de alimentos com baixa qualidade nutricional, que não nutrem, que é o padrão que a gente chama de dieta ocidental, que é pobre em fibra, que é pobre em vitamina, que é pobre em minerais, que é pobre em fitoquímicos, mas que ao mesmo tempo tem muita caloria. E em conjunto, obviamente, com esse cenário inteiro de estilo de vida. O que eu quis dizer também com os alimentos processados, ultraprocessados, na verdade, é que eles têm essa combinação alta em açúcar, carboidrato simples, de baixíssima qualidade nutricional, porque eles só têm energia e nada mais, com gordura. E essa combinação é uma combinação que de fato é bem explosiva. Porque essa combinação é a combinação que é chave. Se você pensar nas comidas que você mais perde o controle, provavelmente você vai ver que elas se encaixam nessa categoria. Uhum. Mas isso não significa que elas geram um vício. Isso significa que é um hábito muito ruim de quebrar. Porque o vício, ele está muito mais ligado à consequência negativa que isso tem na vida da pessoa e na vida social. O mal que ela faz para ela e o mal que ela faz à sociedade. Então, por exemplo, eu já ouvi muita gente falando que o consumo de açúcar é igual ao consumo de cocaína. Gente, eu nunca vi ninguém, não sei de relatos na literatura, nem relatos de estudo de caso, de pessoas Ah, eu vou roubar por causa do açúcar. que venderam a TV de casa Pra comprar açúcar. ou que roubaram alguém na rua para comprar um pacote de açúcar no mercado. Isso é uma comparação que, se a gente leva para o absurdo, a gente vê quanto é absurda. Sim. Né? Vamos tentar exagerar para ver o quanto que, na verdade, não tem muita lógica isso. É uma Né? forma até de botar um terrorismo na É cabeça um das terrorismo pessoas. nutricional. Isso é um terrorismo nutricional, com certeza. E é interessante a gente falando disso porque é o seguinte, aqui no Ocidente tem um padrão alimentar bem ruim, né? A gente está falando dessa parte de dieta, é o que a gente consome, talvez por aquilo que nós somos condicionados, né, na nossa vida, na nossa criação, E pelo na nossa trabalho, na cultura, nossa cultura. e pelas coisas que a gente considera chiques e legais É, e coisas que têm um apelo de marketing, todo esse ambiente que a gente tem hoje, a gente fala que é um ambiente obesogênico. engraçado porque tem todo apelo de marketing para isso, né, no caso para consumir esse tipo de alimento, em contraponto tem o apelo marketing do padrão da E beleza, geralmente são as né, mesmas. que são Inclusive, conflitantes. sim, tem casos de que os alimentos dietéticos, os alimentos para dieta, os alimentos fit, né, tem várias denominações desses alimentos, muitas vezes eles são feitos pelas mesmas empresas que fazem os alimentos ultraprocessados. Então, tipo, eu fiz o problema e eu fiz também a solução para o problema. Você vê como é contraditório? É a solução, pseudo-solução, né? Porque a solução da nossa alimentação não está nesses produtos. Está muito mais num padrão alimentar que é culturalmente adequado. Quando as pessoas não param de comer arroz e feijão porque estão de dieta, ou acham que o problema de ter engordado é porque eu comi arroz e feijão, né? É esse desfacelamento de uma cultura que é adequada pra gente. Problematizam até o arroz com feijão. Com certeza, com certeza. Quantos cardápios feitos por nutricionistas que excluem esses alimentos? Ou quantas pessoas acham que esse alimento é ruim? Que, esse aqui engorda. Sendo que a combinação do arroz e feijão, em relação até dos aminoácidos que eles têm, é muito E boa, isso né? é no aspecto nutricional, mas olha o aspecto cultural. Quando você faz feijão, você geralmente tem o hábito de cozinhar. Sim. Quando você faz o arroz e feijão, provavelmente é porque muitas vezes é porque você tem refeições que tem a ver com aquilo que você foi criado comendo, que tem a ver com tradições culturais, que tem a ver com quem você é como identidade até nacional, sabe? Então, a gente vai deixando isso de lado, porque a alimentação virou um problema muito grande na nossa cabeça, por todas essas informações trucadas que vêm. Vira uma paranoia, Vira uma basicamente. paranoia, vira uma paranoia. Então, muitas vezes a pessoa não tem um transtorno alimentar, mas ela tem um comer muito transtornado, porque ela se preocupa muito com isso, porque isso toma muito tempo dela, porque essa preocupação com o corpo e com o que eu como é muito excessiva. Isso também não é saudável.
né? Essa paranoia em relação ao que a gente come. Então a gente precisa, né? Eu gosto muito do Michael Pollan, que é um autor, um jornalista dos Estados Unidos que escreve sobre alimentação, que ele fala que ele criou um livro que chama Regras da Comida, Uhum. e ele fala uma série de regrinhas que são muito fáceis de compreender. Mas a última regra do livro dele é uma que eu considero uma das mais importantes, que é quebra as regras de vez em quando. Que é você entender que você precisa de flexibilidade alimentar. Que é você entender que não é porque você entendeu que a comida ultraprocessada ela é ruim e ela precisa ser evitada que você nunca vai comer. Estou afirmando que ela é ruim e que deve ser evitada. Mas você vai comer de vez em quando. Porque você é um ser humano, que aquilo tem um significado simbólico para você, que você gosta do sabor, que você sente vontade, que você vai ter um dia ruim. E muitas vezes, por mais que você esteja com um emocional regulado, às vezes você vai exagerar um pouco na comida. Mas assim, essa capacidade de ter flexibilidade, eu acho que ela é mais importante dentro de uma alimentação saudável. Então, nesse caso, faz muito sentido que, digamos assim, porque muita gente parou de usar o termo dieta, né? Porque ficou uma Uhum, coisa muito. E usa-se muito o termo reeducação alimentar, no uhum, caso, né? Que é justamente uma forma da pessoa conseguir colocar essa flexibilidade na vida dela, entender uhum, que às vezes ela vai estar mal, que ela vai fazer isso, tá tudo bem. uhum. Muitas vezes eu acho que, na verdade, até o termo reeducação alimentar virou um rebranding para a dieta, né? Mas É, tudo né? bem. Eu acho que o que a gente tem que entender é dar um passo antes disso. O que significa dieta para você? O que remete dieta para você? Uma coisa Dieta extremamente para restritiva. então, aí talvez o termo não seja tão legal para você. O que significa, em termos de sentimentos, de como você se relaciona com a comida, o fato de você estar fazendo dieta? É uma coisa que você tem que ser 100% regrado, é uma coisa que eu preciso comer limpo, é uma coisa que eu não posso ter esses momentos que eu saio do planejamento. Se eu saio desse planejamento, eu fico muito frustrado. Vem culpa, vem vergonha associada. O que significa dieta? Eu acho que é essa a primeira pergunta para repensar se o termo que a gente vai usar vai ser dieta ou reeducação alimentar. O que significa dieta? Porque a palavra dieta, na verdade, vem do grego, que significa diaita, que significa modo de viver. E esse modo de viver abrange muito mais do que só comida. É o que eu consumo, quais as relações que eu tenho, é o tipo de exercício, rotina que eu tenho, enfim, modo de vida, que é muito mais que só alimentação. Então, se eu entendo que dieta é o que eu como e o que eu, nesse termo mais médico, mais atualizado, é o que eu vou comer mais ou menos dentro do meu consumo habitual, comer e beber no intervalo de 24 horas, ou é os alimentos que eu como mais regularmente, as bebidas que eu consumo mais regularmente, e não é uma coisa que está escrito entalhado em pedra e que se eu comer um pouquinho a mais, um pouquinho a menos no dia, tudo bem, porque a vida é fluida. E se eu entendo que, tipo, se eu sair de uma refeição que não é exatamente planejada, tá tudo bem, então use o termo dieta, tá? Se você tem uma relação boa com ele, se ele não te traz sofrimento, se ele não te remete à alimentação restritiva ou aquelas revistinhas dos anos 2000, use o termo dieta. Agora, se isso te traz más lembranças e traz esse sentimento ruim, não use o termo dieta. Use plano alimentar, por exemplo. Aí vai depender de quem é você, entende? Uhum. Autoconhecimento é o que isso significa para você, como é que isso te faz sentir. É interessante porque você fala de plano alimentar, tem que ser uma coisa, de certa forma, dentro da realidade do seu Uhum, paciente, né, no caso. E eu já fiz alguns tratamentos aí, há muitos anos atrás, que, pelo amor de Deus, tipo assim, era coisa fora da realidade. A gente tem uhum, que considerar até o fator mesmo econômico, né? Porque tem coisas que, com certeza. Jesus, eu já recebi um plano alimentar de uma dieta, eu não vou falar o nome, né? Mas eu fui já no local para fazer o processo de emagrecimento, que é basicamente para elite, Uhum. né? É para quem tem Pra mesmo, que tem... elite, cara? Hã? Lembrei do Casimiro. Não, então, é basicamente para elite, porque tem uma mulher aí que é muito conhecida, que ela é propaganda, né, disso. E assim, a nutricionista me passou um cardápio que eu olhei para aquilo, falei, meu, Não vai dar pra aplicar na não minha tem como vida aplicar na minha real. vida, que nem, por exemplo, um queijo que parece que é queijo suíço. Uhum. Suponhamos assim, era muito caro.
Então, eu Sal tava rosa do Himalaia, colhido exatamente, por sabe? freiras, Carregado por carregado por unicórnios. copados e unicórnios. É, então assim, é uma coisa muito fora do comum. Aham. Então, eu vou falar, eu era mais jovem, né? Isso faz o quê? Um pouco mais de 10 anos. Então, assim, eu consegui fazer ao máximo dentro daquilo que eu podia comprar, mas assim, eu vou falar pra você, eu me sentia mal por não poder usar aquele queijo, né? Aquela outra comida. A gente tem a percepção de que a gente está fazendo algo errado. Exatamente. Mas é isso que você falou. A dieta, o plano alimentar, a reeducação alimentar, seja o nome que você vai nomear aquilo que você está fazendo, ela precisa condizer com a vida desse indivíduo. Então não adianta, o papel aceita tudo. Tem essa máxima, né? E eu acredito muito nessa máxima, porque de fato o papel aceita tudo. Mas no supermercado, eles aceitam crédito, débito e dinheiro, né? Então, muitas vezes, Exatamente. você não vai ter como bancar essa dieta. E eu não estou falando só em termos econômicos, financeiros, e isso também é importante. Mas muitas vezes vai ter alimento ali que você não gosta. Muitas vezes isso não tem a ver com sua rotina de trabalho, sua rotina de estudos. Muitas vezes isso não tem a ver com a quantidade de dias que você passa fora da cidade, por exemplo. Tem pacientes que viajam. E aí, o que você vai fazer para eles? Você vai prescrever uma dieta que ele tem que levar 6 marmitas quando ele sai de casa para você passar todas as refeições comendo exatamente aquilo que foi calculado, planejado e pesado? E talvez seja um alimento que não tem na realidade do local onde ele está indo visitar. Exatamente. O que adianta, por exemplo, eu colocar tofu, um queijo de soja, numa prescrição de alguém que mora no interior que não tem na cidade da pessoa? Ela não vai conseguir ter acesso a esse alimento. Ou, mas faça o seu próprio tofu. Quantas vezes ela vai fazer isso? Realmente cabe dentro da rotina dela? Isso tem adesão? Quanto tempo que a pessoa vai conseguir manter isso, se for muito trabalhoso para ela? Eu já fui a pessoa que gostava muito, muito de receitinhas. Hoje eu sou mais a pessoa que gosta de receita de air fryer, de frigideira e de micro-ondas. Nossa, Air Fryer foi uma das melhores invenções da E porque humanidade. isso se encaixa muito na vida das pessoas que é corrida, que tem outras prioridades, que tem 10 mil problemas para resolver. E, assim, a gente precisa conseguir levar isso de uma forma que seja mais fácil. É lógico que, e eu sempre falo isso, vai ter dificuldade, vai ter esforço, vai demandar uma atenção maior do que você demandava para alimentação antes, Uhum. e vai ser um processo que, tipo, é mudança interna. É mudança interna. Você vai ter que Até fazer um mesmo esforço. uma quebra de rotina acaba sendo chato, né? Aham, você vai ter que fazer um esforço para se organizar. É puxado muitas vezes. É uma concessão que você vai ter que fazer de, putz, eu comia naquele restaurante e pegava batata frita todo dia. Vai ser difícil. Hábitos são difíceis de romper. A gente tem aqueles números meio cabalísticos de em tantos dias você vai conseguir romper o hábito. Mas não é assim. Não sabe que não é assim. Muitas vezes a gente já tá numa rotina de exercício há 6 meses, um ano, a gente passa por um perrengue da nossa vida, a gente não vai um mês na academia e tipo, a gente sabe o quanto é penoso para voltar. Sim, muito. Mesmo que a gente já esteja nesse processo de ação e de manutenção desse novo hábito. Então a vida ela é assim. E mesmo nos hábitos instaurados, a gente tem recaída. E a gente tem que aprender a lidar com esse dinamismo da vida. E por isso que uma dieta tem que caber nisso. Tem que caber na rotina, na sua rotina, em quem você é, nas suas condições econômicas, financeiras, nos supermercados que você tem ao redor da sua região, dentro do seu trabalho, como é que você vai poder fazer para esse ambiente ficar mais saudável, mais favorável às suas mudanças. A gente tem que criar essa estratégia junto com o paciente. Por isso que é tão importante fazer a dieta junto com o paciente. Isso daqui é realista para você? Eu sempre falo, você acha que dá para fazer? A gente vai conseguir executar? Partir da dieta que o paciente já tem, a dieta como consumo habitual de bebidas e comida, é muito mais fácil do que você propor uma revolução que dura um dia ou uma semana. A revolução de um dia é numa semana, porque tem muita gente que nunca, Começa né, com acordou animado, vamos fazer tal coisa, tal, tal, tal. Na segunda-feira. segunda. Estou insatisfeita com o meu corpo. No domingo eu fiz aquela despedida, que é uma tragédia, né? A pessoa vai fazer dieta na segunda-feira. Não, hoje eu vou aproveitar, porque eu vou fazer dieta, então eu vou pedir hambúrguer, pizza, ou o hambúrguer vai ser com batata frita, vai ser com refrigerante. Não vai ser com refrigerante zero, vai ser com refrigerante regular.
E aí a pessoa pega, come tudo aquilo numa promessa de que amanhã eu vou começar a fazer dieta e esses alimentos eles não vão mais fazer parte da sua vida. É mesmo? Quanto tempo você vai conseguir segurar esse personagem aí do Força Foco Foi? Porque você gosta de pizza, você gosta de hambúrguer. Não é mais fácil e menos sofrido você considerar que eles vão fazer parte da sua vida e que você vai fazer um consumo eventual? Sim. E que você não precisa se despedir dos alimentos, porque eles não vão sumir, que você vai continuar tendo acesso a eles, sabe? Não é mais fácil você, muitas vezes, incorporar um doce na sua rotina, se você gosta muito de doce, do que você fazer proibições e restrições, que não tem razão de ser, por um ideal de beleza, por um ideal de corpo, ou por um ideal de dieta, sabe? A dieta perfeita, o comer limpo. Por isso que eu não gosto desse termo. Uhum. Porque muitas vezes não é realista. Não é uma coisa que dura. E é uma coisa que traz uma carga de sofrimento, peso, vergonha quando você sai da dieta, que é muito grande, o que vai atrapalhar seu processo. Por isso que tem a ver uma coisa aí, a gente está falando dessa mudança de hábito, o que a gente puder trazer para colaborar, melhor ainda, né? Que nem, por exemplo, a gente falou da Air Fryer. Uhum. Por exemplo, eu já vi imagens do pessoal falando o seguinte, por exemplo, 100 gramas de batata na Air Fryer, a caloria é tanto, enquanto ela frita é muito maior. Então, compensa muito mais você colocar na Air Fryer, você não precisa se despedir da batata, Uhum. né? Come aquele tantinho, pelo menos vai estar numa caloria aceitável E nem da dentro do batata seu. frita a gente precisa se despedir. Por quê? Porque uma batata frita que você come a cada 2 semanas com os seus amigos, você divide uma porção. Cara, se for isso que vai segurar a sua dieta por mais tempo, e lembrando que assim, o problema da dieta que eu vejo nessa palavra é que muitas vezes a gente acredita que a dieta vai ter começo, meio e fim. Na verdade, quando a gente vai pensar numa vida saudável, a gente vai pensar em hábitos de vida, que a gente vai fazer isso sempre. Então, vamos abrir esse olhar para esse processo nunca acaba. Porque se esse processo acabar, você ainda vai ter a fase de manutenção. Sim. E a alimentação saudável ela é muito mais importante do que você perder esse peso na balança. Você vai continuar com esse processo. Então, tipo, vamos lá, o que a gente pode fazer em termos práticos? Cara, no dia a dia, faz a sua batatinha no air fryer, faz essa batatinha cozida, faz essa batatinha com a quantidade de gordura muito pequena e, de vez em quando, quebra as regras. De Uhum. vez em quando, coma a sua batatinha. Inclusive, você pode fazer uma espécie de redução de danos quando você compra. Eu amo batata frita. O que eu faço? Eu pego uma porção pequena, menor que tem, e divido. Você saciou a sua vontade, você comeu uma menor quantidade. Você divide quantos gramas, mais ou menos? Eu não tenho esse cálculo. Não? Quando eu tô. Não, Só bate o olho. não, eu não tenho esse cálculo. Eu divido quantos gramas, eu não tenho esse cálculo. É uma refeição que eu tô fazendo que faz parte da minha vida. Uhum. E aí, inclusive, eu até falei isso no Instagram esses dias. Pra mim não é refeição livre, porque a liberdade existe quando eu estou fazendo esse processo de um planejamento alimentar, que eu entendo que eu preciso me organizar, que eu entendo que eu preciso comer com regularidade frutas, verduras e legumes, que isso precisa estar nas minhas refeições principais. Que eu preciso comer para o meu peso, para o meu biotipo, eu preciso comer 3 porções de frutas no dia. Então eu entendo que isso eu vou fazer a vida toda. Eu É um entendo que a controle. batatinha frita pode entrar de vez em quando e que eu não vou pesar, não. É um autocontrole. E que eu não vou pesar. Porque isso, pô, isso é um consumo eventual. Sim, é uma coisa recorrente, então. Não é uma coisa recorrente que eu vou ter que calcular até essa refeição micro que de vez em quando eu consumo. Eu não vejo necessidade para isso. Sabe? A gente precisa até se desapegar um pouco disso. Porque, cara, por exemplo, você vai viajar, você vai sair de férias. Aí você vai entrar no modo férias. Eu vou jogar a peteca pra cima e vou comer tudo que eu tenho vontade. Pra quê? Sabe? Se você entende que, tipo, você pode comer um almocinho legal, um café da manhã mais balanceado aí no café da manhã de hotel, que é uma coisa difícil. É uma coisa difícil, eu E é manter esse muito gostoso, autocontrole. né? Porque tem muita opção também. Você fica com aquele pensamento de eu quero experimentar um pouco de tudo. Se você for experimentar um pouco de tudo dentro de um buffet de café da manhã de hotel, você pode crer que seu prato no final vai ficar bem grande, porque um pouco de tudo é muita coisa no ambiente que você tem muito oferta. Então, se eu for entender que eu tenho direito
a comer esses alimentos e que eu não preciso ficar pesando tudo, metrificando tudo, eu tenho uma relação muito mais leve e muito mais duradoura com a alimentação. Eu não vou fazer isso num período, eu não vou levar minha balança para as férias. Tem razão de ser. Eu não vou levar minha balança para um restaurante com os meus amigos. Eu não vou levar isso num jantar com meu namorado. Não faz sentido na minha vida. Agora, se a pessoa quiser um shape, nananana, talvez faça sentido na vida dela. Para a relação que eu quero ter com a comida, não cabe. Não cabe eu pesar a quantidade de batata frita. Quer fazer? Dá para fazer. Mas é a relação que você quer ter a longo prazo com a sua alimentação? Você quer pesar tudo? Tipo assim, eu sou, né, refeição livre. Eu mesmo sou livre, eu tenho controle sobre mim daquilo que eu como. Aham. E Eu tenho consciência você do é que eu como. livre para fazer a dieta, o plano alimentar, você é livre para fazer a reeducação alimentar. Você escolheu. Ninguém foi lá arrastado e levou você para o consultório do nutricionista. Você pensou, isso vai ser bom para mim, eu quero por tal e tal motivo, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso cuidar da minha alimentação. Eu tenho histórico na minha família de doenças crônicas não transmissíveis, então eu sei que eu preciso me cuidar. Então, assim, você escolheu. E se você escolheu, isso vem da sua autonomia e da sua liberdade. Então, por que você precisa de uma refeição livre? Tudo é livre, né? Você precisa de uma refeição que você vai, talvez, não vai seguir aquele planejamento alimentar ipsis literis. Talvez. Mas chama isso de vida, gente. A vida é assim. As ocasiões sociais têm comida. Por que a gente precisa de termos para isso, tipo dia do lixo, tipo refeição livre? Mas também, se quiser Eu até ia chamar, te perguntar sobre esse termo, também dia se do quiser lixo, o que que chamar, e se não você... te causar sofrimento, chame como quiser. Uhum. Eu quero saber, a minha preocupação até como uma pessoa que cuida muito da comunicação, no sentido de vamos escolher as palavras certas, a minha preocupação é que sentimento essa palavra te traz. Seu corpo é lixeira? Você colocar lixo? Acho que não. Interessante essa reflexão. Você tem liberdade para você chamar essa de refeição livre? Você sente que a escolha é sua? Qual é a percepção que você tem sobre a sua dieta? É uma coisa imposta? É uma coisa que você faz com sofrimento? Ou é uma coisa que você faz porque você entendeu que é bom para você? Entende que a percepção ela também modula o comportamento? O Uhum. jeito como você vê a realidade também é capaz de aumentar o sofrimento ou diminuir o sofrimento? Isso é muito importante. Por isso que a comunicação, a psicologia, elas ajudam muito nesse processo de mudança na alimentação. De se conhecer ajuda muito no processo. Pô, a dieta é uma palavra que me traz essa lembrança ruim. Vamos usar plano alimentar? Vamos colocar uma alimentação qualitativa em vez de uma quantitativa? Vamos cuidar de metas? Eu falo assim que o nutricionista ele tem uma caixinha. Ah, Eu falo que o nutricionista ele tem uma caixinha de ferramentas. Então ele tem várias ferramentas para usar. Como que ele vai coordenar isso? Depende do paciente. Se vai ser uma dieta com baixo consumo, um consumo menor de carboidrato, se vai ser uma dieta que vai tender mais para o vegetarianismo, se vai ser uma dieta que vai ter X de calorias e aí eu defino que vai ter mais proteínas. Isso depende do paciente. Se vai ser uma dieta que tem mais refeições ou menos refeições, o volume vai ser concentrado e poucas refeições ao dia, depende do paciente. Se vai ser uma dieta que tem docinho ou que não tem docinho, depende do paciente. Sempre depende do paciente. E cada pessoa é um ser humano único, com uma história única, com uma relação diferente com o corpo, com a alimentação. Tem gente que chegou no consultório e falou, ó, eu nunca fiz dieta na vida, eu não tenho muitos problemas com a alimentação, eu só não sei muito bem o que comer. Vamos lá, as pessoas precisam de orientação nutricional, uma prescrição dietética, e não vai ser um drama muito grande. Agora, é diferente quando senta na minha frente alguém que fala, eu não gosto do meu corpo, eu estou só com o crescimento desse peso, eu não sei o que eu faço de errado, eu já tentei várias dietas, eu tenho uma relação horrível com o espelho, com a balança, eu tenho medo de me pesar. Você entende que são dois seres humanos completamente diferentes? Que vão ser abordagens diferentes? Não dá pra falar assim, se auto-intitular uma nutricionista low carb, uma nutricionista cetogênica, porque assim, as pessoas são diferentes, precisam de recursos diferentes. E muitas vezes
O que mais faz diferença, aliás, na maioria das vezes, é a conexão que você faz com o profissional. A conexão que você faz. Você realmente ser capaz de falar os problemas que você tem em relação ao que você come, realmente falar os problemas que você tem em relação às suas emoções. Isso ajuda muito na hora de conduzir um tratamento nutricional que não acontece do dia para a noite, não acontece dentro de um perfeccionismo, de uma idealização de corpo que a gente tem. Muitas vezes a gente não chega no nosso peso ideal, mas a gente pode ser mais feliz com o nosso corpo e mais feliz com a alimentação e prevenir doenças e se sentir melhor, mais disposto. E a alimentação tá aí para isso, para cuidado, para bem-estar, para saúde e não para ser um organismo, um órgão, uma ferramenta de julgamento, de tristeza, de sofrimento. Tá, e nesse caso você falou uma coisa interessante, né? Da pessoa falar que eu não gosto do meu corpo, eu não gosto disso, aquilo em mim, etc. Eu ia comentar uma coisa com você, porque é o seguinte, até um tempo atrás, eu vejo assim como dois fenômenos acontecendo na área da beleza, até na nutrição, etc. Um tempo atrás era a questão do padrão de beleza das meninas magras, né? Que tinha que ser magra pra caramba, pra se aceitar, porque queria ser modelo, gerando até mesmo anorexia, bulimia, etc. Hoje está acontecendo um fenômeno até interessante. Não sei se é uma certa mudança social, tudo mais, só que a questão da autoaceitação da pessoa, mesmo sendo agora gordinha ou obesa e tudo mais. Tendo obesidade. Tendo obesidade. Então, no caso, muitas pessoas estão meio que acusando isso de ser uma romantização da obesidade, né, como se fosse uma forma de autoaceitação, mascarada, digamos assim, de alguma coisa, enquanto outras pessoas aparentemente estão realmente bem com a questão do corpo. Como é que você está enxergando esse fenômeno? Você chegou na sua parte clínica? Como é que é exatamente? Romantização da obesidade eu acho um termo muito cruel para designar pessoas que sofreram a vida inteira por causa de estigma do peso e por causa de gordofobia e estão finalmente começando a aceitar o seu corpo e a ver beleza no seu corpo, em como ele é no momento, né? Porque a gente sabe que o nosso corpo ele nunca é, ele está. Mas vamos lá usar o momento do presente, o momento do agora. Então tem muita gente que vive numa luta constante com o seu peso, vive numa luta constante consigo mesmo. Isso se torna um grande empecilho para poder viajar, para poder amar, para poder se relacionar, para poder ir na piscina, para poder escolher uma roupa. Trabalhar, né? E isso é muito difícil, isso é muito sofrido. E ao mesmo tempo, existe uma idealização do corpo que não tem nada a ver com o biotipo dessa pessoa. Então, a pessoa enxergar a beleza nela mesma, seja estando num padrão fora do que é considerado belo, eu acho que isso é um movimento bom. Isso é um movimento que pode puxar, inclusive, o autocuidado. Porque se eu aceito que eu não tenho que emagrecer do dia para a noite, ou se eu aceito que meu biotipo não é o mesmo da Gisele, eu posso então fazer as partes com o meu corpo e cuidar de mim. E cuidar de mim com uma boa alimentação, com relações sociais, com aproveitar a vida, independente do corpo que eu tenho cara, eu vou escolher a roupa que eu quero usar. E esse é o corpo que eu tenho hoje, bora com o corpo que eu tenho hoje mesmo. Porque eu vejo o corpo como uma ferramenta de vida. É com ele que a gente vai trabalhar, é com ele que a gente vai estudar, é com ele que a gente vai se relacionar, é com ele que a gente vai ao shopping, é com ele que a gente vai à praia, é com ele que a gente vai dar uma passeadinha lá no centro. Uhum. Então, esse corpo é um instrumento de vida. Mas esse mesmo corpo, por questões estéticas, muitas vezes ele se torna um impedimento da vida. Veja como é contraditório, né? Então, assim, esse movimento de aceitação, eu acho ele muito importante e potente. Uhum. Ninguém, eu nunca vi, pelo menos, é lógico que isso sempre vai, né? Se a gente for pegar casos esporádicos, sempre a gente encontra alguém para encaixar nessa categoria, mas eu nunca vi ninguém fazendo propaganda do como é bom ser gordo. Seja gordo você também. Coma excessivamente e seja sedentário, porque isso é muito bom. Eu nunca vi gente fazendo esse tipo de romantização que acusam esse movimento de autoaceitação do corpo. Eu não vejo romantização da obesidade. Eu vejo pessoas que estão tentando ficar em paz com seus corpos e que fogem desse padrão de índice de massa corporal.
E pessoas que muitas vezes precisam desse tipo de mensagem, até para entender que, poxa, eu consigo ir num profissional de saúde que entende isso, que entende que o peso ideal para mim não é o peso que está dentro lá da literatura acadêmica, segundo IMC, segundo o tamanho de pulso, que existe esse cálculo dentro da nutrição. Não é o peso que está lá nos livros, vai ser um peso que vai considerar a minha história de vida. E se eu for perder peso, e muitas vezes isso é sim importante para a gente ter uma melhora em saúde, eu não vou me encaixar nesse padrão ainda. Eu vou perder 5, 10% do meu peso. E isso já vai trazer melhora. E eu vou num profissional de saúde que vai realmente me ouvir e não me impor uma dieta escalafobética que vai fazer restrição de todos os alimentos que eu gosto. E não me chamar de preguiçoso e não usar esses mesmos estigmas sociais atribuídos à obesidade. Por exemplo, é uma pessoa preguiçosa, é uma pessoa que não tem força de vontade, é uma pessoa indisciplinada, falta força, falta fé. Porque muitas vezes o profissional da área da saúde é um profissional que não repassou por esses estigmas na formação dele. Muito pelo contrário, ele só enfatizou esses estigmas. Ele só conseguiu argumentos científicos para utilizar a pessoa que está acima do peso. Isso é muito deletério para a saúde pública, porque essa pessoa que precisa de cuidado, que precisa de acompanhamento, que muitas vezes ela tem uma doença crônica associada, é a pessoa que muitas vezes não vai conseguir ir ao médico, que não vai querer procurar ajuda. Justamente porque, cara, você vai procurar ajuda para alguma pessoa e a pessoa, você tá num momento de muita vulnerabilidade e às vezes a pessoa fala um monte de coisa para você que nem é verdade, que tá te Tipo colocando assim, para o baixo, médico vai e, em vez de ajudar, acaba esculhambando o acaba paciente. esculhambando o Tipo, paciente. uma falta de ética E caramba, né? para mim é uma falta de entendimento do quanto a obesidade é um problema complexo e quanto perder peso é um processo difícil. Para mim, o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, qualquer um da área da saúde que não entenda o quanto é difícil a obesidade é um médico que não estudou fisiologia direito. O quanto difícil é tratar, o quão reincidente é essa doença. Então, eu acho que sim, romantização de obesidade é um termo que está muito equivocado. Muito equivocado. E sim, podem ter pessoas que romantizem a obesidade, pode ter, mas isso é um ponto muito fora da curva. O que as pessoas estão tentando reafirmar é que elas são muito mais que o corpo e que eu posso ver beleza em todos os corpos. E eu acho isso um movimento muito pulsante de vida, né? Porque, de novo, o corpo é instrumento de vida e a gente não pode deixar de viver por causa dele, independente de como a gente está. Eu acho que isso é uma informação importante até para poder transformar. Eu amo esse corpo, eu amo a minha vida, eu quero curtir o máximo possível, então eu vou cuidar de mim. Eu vou comer fruta, independente se isso vai me fazer pesar 55 quilos. Uhum. Eu vou comer verduras, eu vou para academia, ou vou fazer atividade física num ambiente que não é academia, porque a atividade física existe no mundo, ele não está dentro restrita em um ambiente fechado. Eu vou fazer atividade física porque isso é bom para mim. E se eu não emagrecer rapidamente, imediatamente, como eu desejo, como essa sociedade fala que eu tenho que me parecer, tudo bem, eu vou continuar fazendo isso, porque faz bem para mim. Não é para obedecer a um determinado modelo de corpo. É porque faz bem para mim, repetindo, para ficar bem clara essa mensagem. Então, eu não vejo romantização da obesidade e ainda o contrário, eu acho que é bem mais fácil, bem mais comum se romantizar a magreza. Tanto que no TikTok, algum tempo atrás, eu não sei se está mais em alta, tinha vídeos de pessoas que eram muito magras, que é aquela pessoa que a gente fala magra de ruim, né? Que comiam grandes porções de alimentos e isso virou moda. E se essa pessoa fosse gorda? No TikTok tem vídeos de pessoas que têm esse estilo de vida numa rotina completamente disfuncional, comendo um excesso de alimentos ultraprocessados, mas ninguém fala nada, porque são pessoas magras. Então, tudo bem essas pessoas comerem alimentos E ultraprocessados? fazendo como um desafio, né? Eu já vi vários pratos assim, comendo pra ver quanto que a pessoa consegue Uhum. comer.
Eu vi uma Absurdo. menina que ela é famosa porque ela tem uma rotina tóxica. Mas e se essa pessoa tivesse sobrepeso e obesidade? Ia Todo ser mundo ia zoado. falar, tá romantizando a obesidade. E assim, meu, a coisa é ruim por si só, entendeu? O hábito alimentar, ele não é ruim porque a pessoa engordou. Porque tem gente que tem hábito alimentar ruim dependendo do peso. Então a gente só. Você vê que a moralização é do corpo e não da alimentação. E não do hábito de vida. Tem gente que é magra e nunca fez exercício físico. Ou não faz exercício físico. É só sedentária o tempo todo. Porque sedentário em algum momento todos somos, né? A gente tá Sim. aqui trabalhando o sedentarismo. Mas a pessoa não faz atividade física de nenhuma forma na vida dela. Só aquela realmente que é necessário, sei lá, deslocamento pequeno. Mas assim, muitas vezes a gente não vê isso de uma maneira negativa. A gente pune as pessoas que engordam. A gente pune as pessoas que engordam. A gente pune as pessoas que engordam. Eu realmente acredito na necessidade de analisar hábitos de vida. Hábitos de vida. Hábitos de vida. Porque o peso é consequência. E o exame bioquímico é consequência. E algumas pessoas têm mais facilidade para engordar do que outras. A gente não vai punir elas pelo corpo que elas têm. A gente vai celebrar hábitos de vida saudável e celebrar o corpo como essa potência, como esse instrumento. E não como objeto a ser admirado ou hostilizado. Interessante. Pra gente, pra nossa reta final, né, é interessante a gente desenvolver então uma boa relação com os alimentos, né? Com esses hábitos. Você, sendo nutricionista, qual dica que você daria pra galera para poder iniciar, pelo menos assim, um hábito saudável, mesmo que seja aos poucos, né? Pra Uhum. poder voar nesse negócio aí. Várias dicas. Eu acho que a primeira de tudo é, antes de grandes revoluções, beba água. Beba água. Você está consumindo a quantidade de água necessária para você? Então vamos lá. Papel e caneta na mão, vamos fazer um cálculo agora. Multiplica o seu peso por 35 ml, que é a quantidade de mililitros de água para cada quilo de peso. Então faz esse cálculo e vê se você está tomando essa quantidade de água. Começa por aí. Muito simples, você não tem que comprar nada, você não tem que ter balança em casa, você não tem que fazer compras por. Não, você vai tomar mais água. Depois, se você come frutas e alimentos in natura de uma maneira regular na sua alimentação, vamos pensar em fazer metas para isso. Então, vou começar, não estou comendo nada de porção de fruta. Então, vamos pensar que eu preciso colocar no mínimo 3 porções por dia. Então, como é que eu vou fazer essa estruturação? Eu posso colocar uma no café da manhã, uma no lanche da tarde e outra na ceia. Não faço ceia. Beleza, vou colocar uma depois do almoço. Faça uma regra, não uma regra necessariamente, mas uma meta que seja o mais fechada possível. No sentido de que você vai dar um direcionamento maior. Não é vou comer mais frutas. Vou comer quantas porções, em quais refeições. Como é que eu vou comprar elas no supermercado? O que eu vou fazer para que durante a minha semana isso seja possível? Eu vou comprar no domingo e vou higienizar no domingo, que é o dia que eu tenho tempo? Ou vou deixar no meu ambiente de trabalho? Faça com que isso vire realidade na sua vida e não necessariamente um desejo, sabe? Depois, eu estou comendo verduras e legumes nas minhas refeições principais, no almoço e jantar. Então, eu vou colocar no prato, vou fazer com que metade desse prato seja de verduras e legumes, crus e cozidos. Então, deixa lá metade cru e metade em preparações. Uhum. Eu vou enriquecer essas minhas preparações com, com verduras e legumes. Cara, aí você pensa assim, não, mas eu não como nada, eu não gosto de nada. Faz uma lista. Eu como isso, ou eu tolero isso, isso, isso. Começa pelas que você já come. Incorpora isso no seu dia a dia. Tenha certeza que você vai ter isso em casa. Porque se você não se planejar, você não vai conseguir transformar isso em realidade. Ah, eu tenho desejo, mas eu não tenho a disponibilidade de alimentos. Você não vai comer, Uhum. né? Isso fica só no mundo das ideias. Vamos pensar em estratégias para executar. E eu posso começar aprendendo algumas coisas na cozinha, tipo, eu não sei cozinhar, não sei fazer nada.
Tá, vamos lá. O que você precisa aprender a fazer? Vai escrever uma lista com 5 pratos e vai entrar lá no site da Rita Lobo e vai ver o modo de preparo e vai ver o vídeo e ver outro vídeo de como fazer, sei lá, 5 preparações simples que eu posso utilizar no meu dia a dia. Então, é arroz, um feijão, um frango grelhado, uma carne moída e uma abobrinha refogada. Comece com 5. Você não precisa virar um chefe de cozinha para você se alimentar bem, mas você precisa aprender a cozinhar. Eu falo que a cozinhar não é uma habilidade da mulher, da mãe, da avó, do Natal, do risoto que eu faço no final de semana para impressionar as pessoas. Cozinhar é uma habilidade para a vida. É uma habilidade de rotina. A gente precisa Sobrevivência. de sobrevivência, de pessoas que comem, que precisam comer. Então aprenda a cozinhar pratos básicos. Então já tenho 3 dicas aí para começar. Inclua movimento na sua vida e não necessariamente no ambiente academia. Então, cara, será que eu posso trocar a minha ida no supermercado para um supermercado que eu tenho perto de casa, tem um hortifruti legal e eu posso ir a pé? Vamos ir a pé. Tem uma escada no seu trabalho que você precisa subir. Pegue a escada no seu prédio em vez de pegar o elevador. Faça mais coisas andando. Tenha mais momentos de lazer com atividade física. Então, tipo, vamos lá, em vez de você só pensar em sair para comer, continue saindo para comer. Mas vai jogar um 21, sabe, um basquete. Vai dar uma caminhada. Eu vou ouvir um podcast. Ouça enquanto você está fazendo essa caminhada. Escuta o nosso podcast, né, se possível. Faça, faça disso um momento ativo na sua vida. E outra coisa, crie boas relações, pessoas que te levantem, que te coloquem para cima, que fazem com que as suas decisões, o que você quer para si, seja mais fácil. Então, uma pessoa que te ajuda a ter uma alimentação saudável é uma pessoa para você ter na vida também. Tipo, pense nas suas relações até familiares e amorosas. Explique para as pessoas por que isso é importante para você, sem ficar abrindo espaço para que elas questionem, sabe? Explica, olha, eu estou fazendo esse processo de reeducação alimentar, de plano alimentar, de dieta, seja o nome que você for escolher. Isso é importante para mim. Eu queria que você me ajudasse. Isso não vai se negar a te ajudar. Será que a gente não pode eleger uns deliveries mais saudáveis para a gente comer de vez em quando? Será que a gente não pode testar umas novas receitas que sejam um pouco mais saudáveis? Então, convoque a sua rede de apoio e, principalmente, entenda que você precisa resolver problemas que não são da alimentação por outras questões, não descontar na alimentação. Entenda dialogar com os seus sentimentos, reconhecer os seus sentimentos. Quando você tem a vontade de atacar a pizza, de atacar o... Não, peraí, do que eu tô sentindo necessidade? Será que eu preciso comer? Por que eu tô sentindo esse impulso tão grande de me satisfazer logo com alimentos ultrapalatáveis, calóricos? Porque, tipo, às vezes você chega em casa num dia cansativo, você precisa desse momento de sentar e pensar, cara, eu preciso mesmo pedir essa pizza ou eu preciso de um abraço, sabe? Ou eu preciso ligar para um amigo meu e dar uma desabafada porque o dia foi muito difícil e eu quero descontar na comida. Ou eu preciso, sei lá, pegar o meu cachorro e dar uma voltinha. Pense em ferramentas para você lidar com os seus sentimentos pelos seus sentimentos. E outra coisa, uma coisa muito importante, para de procurar milagre nos alimentos. Eu recebo muitas vezes essa pergunta. O que eu como para estudar melhor? O que eu como para emagrecer? O que eu como para quando eu estou cansado? Então, quando você está cansado, sabe o que você faz? Avalie como você está dormindo e dê geralmente que você precisa dormir mais. Não tem necessariamente a relação com a alimentação. A gente precisa parar de medicalizar a alimentação e ver os alimentos como milagres. Entender que o que muda a nossa relação com a alimentação e a nossa relação com o corpo é contexto de vida, estilo de vida. Até porque, digamos assim, na nossa rotina não é só o alimento que está envolvido, né, meu? É o trabalho, é serviço, então até mesmo as relações nossas sociais, afetivas podem ser desgastantes também, então tem tudo a ver com isso daí. Aprenda a ver o contexto e não só com coisinhas isoladas na nossa vida e na nossa alimentação. Eu sempre digo isso, a alimentação é uma metáfora muito boa para a vida. Porque muitas vezes a gente está com a rotina toda bagunçada e a gente acha que com uma colher de chia no café da manhã a gente vai resolver tudo. Não é assim? A gente Exatamente. acha que
eu vou colocar um alimento que eu vi na revista, que é um super alimento, e eu estou usando isso como escape para todas as coisas que muitas vezes eu não quero mexer, para todos os hábitos ruins que eu tenho, que eu quero manter. Então, analise contexto, tenha uma visão mais ampla sobre quem você é, a sua vida, o que você quer, não só na sua alimentação. Pensa no seu propósito, pensa nas coisas que você quer realizar, pensa no momento que você está muito obcecado com a comida, pensa, cara, qual que é o problema que eu estou tendo aqui, que essa preocupação excessiva com a alimentação está mascarando? Que momento de vida que eu estou? Quais são as dúvidas que eu tenho? Por que eu quero tanto controle? Pensa nisso, pensa na sua vida como um todo. Eu tenho certeza que com pequenos passos você consegue mudar muito mais na sua vida do que buscando grandes revoluções. A gente vai devagar, aos poucos, para sempre. E entendendo que não tem começo, meio e fim. Existe a sua vida e essa sua vida para sempre, esse corpo para sempre. E a gente tem que cuidar dele. Muito bom. Tinha uma perguntinha na caixa lá de perguntas, né? Que perguntaram assim, o que você acha da dieta cetogênica? Você tem teu parecer sobre Como ele? eu falei para você, eu falei aqui para vocês, as dietas, de uma maneira geral, elas estão dentro dessa caixa de ferramentas que o nutricionista tem. Uhum. A dieta cetogênica é uma dieta de difícil adesão que a gente faz por curtos períodos para pacientes muito específicos. Então, como eu falei, um paciente que tem uma percepção, uma adesão boa a essa dieta é muito raro, né? O que pode trazer de benefícios? Um paciente, por exemplo, que tem uma diabetes tipo 2 muito descontrolado, um paciente que é uma criança, que é um paciente que tem uma epilepsia refratária ao tratamento de medicamentos, ou seja, que esse medicamento não está fazendo efeito. Eu posso tentar abordar esse tratamento através da dieta. Então, é muito específico. Agora, eu me pergunto vai ter adesão? E por que você está fazendo? Sabe? Você acha que isso vai ser um milagre na sua vida? Você acha que isso é uma coisa que você consegue manter? Você acha que isso é uma coisa que você consegue manter por muito tempo, mesmo não sendo recomendado? Será que é essa relação que você quer ter com a comida? Você vai precisar fazer cálculo para essa dieta. E essa dieta não é uma dieta que você vai conseguir fazer sozinho. Você precisa do amparo de um nutricionista, de um médico. Lembrando que, assim, quem prescreve dieta é o nutricionista, que é o profissional que tem a habilidade, a técnica para isso. Eu sei que muitos profissionais atualmente têm atuado nessa faixa, mas isso é uma atividade privativa do nutricionista. Então, assim, esteja atento, por exemplo, principalmente das motivações pela qual você quer isso. Por que você quer uma dieta cetogênica? Você viu um vídeo de alguém falando, um blogueiro, uma pessoa que te vendeu como uma opção milagrosa? É preciso sempre pensar nas nossas motivações. No porquê a gente Essa está fazendo o que a autoanálise, gente né? faz sempre essa autoanálise. A motivação por trás do comportamento pode ser mais importante do que o comportamento em si. Muito bom. Muito bom. Quero deixar aqui um espaço para você, aproveitar aqui, dar suas considerações finais, se quiser fazer uma divulgaçãozinha, o seu, Essa é a hora do merchan. essa hora do seu merchan. Pode ficar à vontade aqui, tá? Eu sou Fabiane Neiva, sou nutricionista, eu sou jornalista por formação e eu acredito que o modo com que a gente se relaciona com a alimentação é tão importante quanto o que a gente come. Então, meu lema, meu propósito de vida é fazer com que as pessoas encontrem o seu caminho para uma relação leve com o corpo e com a alimentação. Meu Instagram é o @faneiva, Faneiva. Você pode me seguir por lá. Basicamente, é a rede social onde eu atuo. E se você tem uma relação a tratar com a alimentação, marque uma consulta, eu atendo online também. E seja feliz com o seu corpo, independente do corpo que você tem. É muito importante que você viva, independente do peso que você tenha. E deixe essa relação com a comida mais leve. Então, celebre o seu corpo, esse é o seu instrumento principal de vida. Ele deve ser cuidado. Cuide dos seus hábitos, cuide das suas relações e principalmente cuide de você. Uma alimentação saudável é uma forma de autocuidado. Muito bom, Fabi. Gostei muito da nossa conversa. Eu agradeço muito por você ter vindo aqui. Ah, Agradeço a você que está assistindo por estar aqui inaugurando o nosso podcast, né? Meu podcast aqui. Eu peço que você, se gostar,
curte, compartilha, ativa o sininho aí no YouTube. A gente está começando, então eu preciso desse apoio, essa força. Se a luz ficou um pouquinho estourada, peço desculpas, mas a gente vai melhorar conforme o tempo, tá? Eu agradeço muito, muito a sua participação, tá? E nos vemos em breve. Então, um abraço e até mais.